siga o canal, se inscreva no canal, faz um likezinho, que é aquele joinha assim, comenta. Toda vez que você comenta ou que você dá um like... você não sabia, não? Isso mesmo, o YouTube entende que essa programação é relevante. Com isso, ela entrega, né? Esse é o termo que eles usam. Ela entrega, distribui mais o programa da Rádio Mais FM e outras pessoas são abençoadas por essa programação. Faça isso em nome de Jesus. Vamos lá, outra rede social que está bombando. @mais, não, é isso mesmo, você não está errado, não. É o mesmo endereço, @mais FM 102.9. Agora no Instagram. Aqui é importante que você curta, que você compartilhe. Você manda aquele aviãozinho pro amigo, você vai ficar por dentro de toda a programação da Rádio Mais FM, tá bom? Vamos à enquete do programa de hoje. Deixa eu ver como é que vai ser a enquete de hoje. Tá chegando o final do ano e essa pergunta vai que vai. O cristão pode ingerir bebida alcoólica? Vamos perguntar de novo. O cristão pode ingerir bebida alcoólica? Olha, para mim é surpresa, hein? Um número grande de pessoas dizendo que pode, 44% estão dizendo que sim, 56% estão dizendo que não. Ainda há um pouco mais as pessoas mais conservadoras, mas nós temos quase que um empate técnico aí. Parece que a coisa está mudando, hein? Meu Deus do céu, olha, para esse debate nós estamos recebendo hoje aqui o evangelista Vitor Ortiz, é formado em teologia pelo Instituto Teológico, por quem? Pelo Instituto Teologar. Também está no último semestre de bacharelado de teologia pela Faculdade Estácio e também é estudante do curso de teologia da Renascer e membro da Igreja Cristã A Videira em Sorocaba. Meu amigo, muito bem-vindo a mais um debate da Mais FM. Muito obrigado novamente, é um prazer estar aqui. Ótimos pastores, debatedores aqui, essa rádio é sempre edificante e nós sempre crescemos bastante. Eu quero mandar um abraço para minha família, minha esposa, meus 2 filhos e que Deus nos abençoe aqui, que o Espírito Santo nos use para chegarmos aqui a algum conhecimento. Amém. Recebendo aqui também pastor Carlos Wagner, pastor presidente da Igreja Evangélica Sal e Luz, é mestrado em Lato Sensus pela Faculdade Mackenzie e foi por 12 anos diretor do Instituto Bíblico Ferreira. Meu amigo, muito bem-vindo. Amém, pastor Calixto. Graça e paz a todos os irmãos aqui sobre essa mesa de debate, né? Essa arena teológica. Louva a Deus por estar aqui mais uma vez. Queria deixar um abraço, um beijo para minha irmã que está lá em Piripiri, no Piauí. Ó. Lá no Piauí. Ih, rapaz, é longe. Longe. E os irmãos que estão nos escutando agora, sempre fazendo audiência da Mais FM Crescendo, lá em Taboão da Serra. Louva a Deus por estar aqui mais uma vez e acredito que iremos hoje aprender um pouquinho. Rapaz, eu tenho um grande amigo lá em Taboão, mas ele é sem vergonha, que ele não me liga, ele me abandona, entendeu? E eu também sou sem vergonha, porque eu não ligo pra ele. A gente vai cuidando das coisas da vida, acaba. Eu queria aqui aproveitar e mandar um abraço ao querido pastor, meu amigo Antônio Cerqueira. Meu também. Estudamos juntos no Betel em 1989, faz tempo, hein? Verdade. Rapaz, sabia? O Antônio era engraçado, rapaz. Ele usava gravata vermelha, camisa verde e calça branca. Pensa num bicho feio, irmão. Mas pensa num amigo do coração. Um cara sem igual. Um grande abraço. Você sabe que você tem um amigo para qualquer hora. Saudar aqui também ele, o pastor Ney Viana, que é líder e presidente do Ministério Pastores de Rua, uma igreja sem paredes, e ele é missionário urbano, transcultural, esteve em 13 países, 23 estados e mais de 100 cidades praticando o evangelismo. A sua especialidade está em evangelismo, em áreas de risco, como áreas de prostituição, presídios e áreas de tráfico, como a Cracolândia. Meu amigo, muito bem-vindo. Amém. Deus abençoe, pastor Calixto. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui. Amém. Todos os debatedores da mesa, a produção que sempre nos atende aí com tanto carinho. Eu louvo a Deus e eu tenho certeza que hoje será um debate
que não somente espiritual, mas científico, que é muito interessante, principalmente nessa época de fim de ano. Eu tenho certeza que vai enriquecer a vida de muitas pessoas que estarão ouvindo neste momento. Ok, muito obrigado. Estamos recebendo ele aqui também, professor, como é que é? Mori, esse H quase não... Pode chamar de pastor também. André, professor Moreteles. Moreteles é professor em ampla vivência no ambiente judaico, tendo atuado 11 anos no movimento messiânico como líder docente, hoje mais presente na igreja e continua ensinando as escrituras em expectativa judaica. É autor de livros que abordam a teologia do Novo Testamento com base no direito judaico e doutor honoris causa em filosofia cristã e filosofia judaica pelo Instituto ETEG. Seja muito bem-vindo, meu amigo, para mais um debate na Mais FM. Satisfação poder estar aqui mais uma vez na Mais FM 102,9 com o pastor Calixto. É a segunda vez... Primeira vez mês passado. Um abraço aqui para todos os debatedores, pastor Carlos, o evangelista Victor e o nosso amigo e pastor Neymar, que está aqui ao nosso lado. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu queria mandar um abraço também para minha esposa. Nós somos lá de Nova Iguaçu. A primeira vez que tivemos aqui, não acabei esquecendo. Ele quase não entrou em casa, né, irmão? Oi? Quase não entrou em casa, né? Eu quero ver qual é o kippah que vai te salvar se não der. Não, eu quero ver. Não vou cometer essa falha. Então vai. É bom mesmo que eu quero ver qual. Lava, não vai. Você pode tocar berrante, você pode tocar o que você quiser lá. Você que não salda ela aqui não e não manda um beijo pra ela, não, que você vai ver só. Quero ver qual é o rabino que te livra. Ninguém. Então aproveita, manda um beijo pra serva de Deus aí. Estamos praticamente aqui em São Paulo desde domingo. Vamos ficar aqui 4 dias, então estamos com muita saudade. Tem um garotinho de 6 anos. Então um beijão para minha digníssima esposa, Cristiane, e meu filhão, o Arthur Levi. É isso aí, Deus te abençoe. Depois o irmão dá uma oferta pelo livramento que eu fiz na sua vida. Vamos lá, gente. E aí, o cristão pode ingerir bebida alcoólica? Tá chegando o final do ano. Algumas pessoas parece que quando chegam essas estações do ano, como carnaval, como final de ano, parece que a sua ideologia, o seu pensamento muda por completo, porque aquilo que antes era pecado agora passa a não ser, aquilo que era questionado, se podia fazer, agora se torna algo normal. Eu vou começar aqui com o pastor Ney Viana, 2 minutos, suas considerações. E aí, Ney, pode ou não pode tomar um golinho, tomar uma birita, uma cervejinha gelada e tal, uma brama que desce redondo? Como é que é? Temos visto muito disso, né? Mas a minha consideração é que o cristão ele não deve ingerir bebida por vários fatores. Além do comprometimento com a sua mentalidade em questão de julgamento, que o álcool promove grande alteração. A OMS, ela declarou que o álcool é uma droga. E a única diferença de uma droga para outra é apenas a parte legal e não científica. Então, nem tudo para nós, tudo nos convém, mas nem tudo para nós, né? Nem tudo nos convém. E nós temos visto uma degradação, principalmente dentro da casa de Deus, por desvio de conduta, por pessoas que acham que elas podem, porque a Bíblia ela não condena o uso do álcool, mas condena o abuso do álcool. Mas a questão é, aonde que está o ponto entre a parte da moderação e a parte que não é mais moderado? Quem é essa pessoa que é moderada e quem é essa pessoa que não é? Qual que é a resistência deste cristão e qual que é a resistência do outro? Pensando assim, a minha opinião, e eu bato na tecla, o cristão não deve fazer nenhum tipo de uso desta substância. Olha, só não tô, mas é só um dado oficial. O Brasil perde 7 bilhões e 300 milhões por ano por causa do álcool, por causa do alcoolismo. Esse é o prejuízo para os cofres do governo. 7 bilhões de reais. Querido Vitor Evangelista, qual a sua opinião sobre isso? Bom, interessante
parece que eu estarei aqui cercado de leões. Mas eu vou defender que sim, o cristão ele pode ingerir bebida alcoólica. E isso não vai incidir ou não será um pecado. A Bíblia não deixa claro que beber é um pecado, que ingerir bebida alcoólica é um pecado. O que eu estou falando, note que eu não estou defendendo que a pessoa ela tem que ir lá e encher a cara. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, o cristão fazer o uso da bebida alcoólica não é pecado. E nós podemos dividir isso em duas partes. Primeiro, a Bíblia não condena. E segundo, qual é o conselho pastoral? Ora, o conselho pastoral, óbvio, para todas as igrejas é: o cristão não deve ingerir bebida alcoólica. Isso seria um conselho cristão. Se isso te faz mal, se isso vai te aproximar do pecado, então o conselho cristão pastoral é: não faça uso, não ingira, não tome, não use a bebida alcoólica. Agora, eu não posso dizer que isso é um pecado. Veja, uma coisa é simplesmente eu falar: olha, você não pode fazer isso porque é um pecado. Isso, na minha opinião, é um erro. Eu posso dizer: isso não é um pecado, mas você não deve fazê-lo. Não é porque não é um pecado que você tem que ir lá e abusar simplesmente porque não é um pecado. Essa é a minha visão, tá certo? Então, não é um pecado, o cristão pode fazer o uso, mas eu diria, o cristão pode fazer o uso, mas ele não deve fazer o uso. São coisas distintas. Olha, então vamos lá caminhar. Antes mesmo, deixa eu dar uma resposta aqui e dizer para você. Será que as pessoas são tão... A gente vê alguns teólogos, alguns defensores de internet, e é difícil, né? Quando um cristão não consegue separar de uma brincadeira que eu fiz com o professor Moret, você pode tocar chofar, você pode tocar berrante, porque eu não vejo muita diferença entre um berrante e um chofar, né? Parece que os dois são chifres de animais. E a pessoa, você faz uma simples brincadeira, e aí eu fico pensando do nível, aí ainda me diz que eu sou simplório. É verdade, é melhor ser simples do que ignorante, né? É verdade. Mas vamos lá, querido pastor Moret, para as suas considerações iniciais. Bom, a abordagem do evangelista Vitor, ela está dentro de uma perspectiva que eu compreendo também. Eu fiquei praticamente um bom tempo envolvido diretamente com o movimento judaico-messiânico no Brasil, e dentro do contexto bíblico judaico, algumas bebidas, né, alcoólicas, ela tem um nível de sacralidade muito grande. Entre elas, a gente está falando aqui especificamente da cevada, né, mas você tem a questão do vinho, né, Baruatá Adonai Elohim Melech Haolam, Borepi Hagafen. O vinho, ele é algo tão importante que tem até uma bênção específica para ele em todos os ambientes festivos dentro do contexto judaico. Como o tema ele está abordando se pode ou não pode, eu entendo hoje, eu vejo, lidando assim sou de berço evangélico, berço cristão, eu acredito que pelo trabalho que é existente dentro da igreja evangélica e pelas pessoas, o tipo de pessoa que o cristão e a igreja ela se propõe a lidar, a cuidar, a resgatar pessoas de ambientes muito impuros, né? Pessoas que vêm às vezes de vício, de prostituição. O pastor Ney, um ambiente promíscuo, o pastor Ney praticamente ele é um especialista nesse tipo de evangelismo, nesse tipo de trabalho. Então, as nossas congregações, as igrejas evangélicas, elas estão carregadas de pessoas que têm esse histórico, que têm esse testemunho de vida, que lá atrás elas estavam envolvidas com esse tipo de comportamento, ela era muito entregue ao vinho ou muito entregue à prostituição. Então, eu vejo que a igreja evangélica hoje, né, falando de pessoas, ela contém um número muito grande de pessoas que não está, ela não foi educada, biblicamente falando, e até mesmo no seu cotidiano normal, a lidar com essa liberdade que a Bíblia ela nos ensina. Dado que a bebida não é condenada, o que é condenado é embriaguez. Querido pastor Carlos. Obrigado, pastor. Meus irmãos,
eu vejo que o tema ele vai nos arremeter a várias discussões no âmbito cultural, no âmbito teológico, no âmbito social. Eu estava debruçando sobre a questão e percebi que realmente não há um texto específico que tenha uma proibição ao consumo de bebida alcoólica. No entanto, o que nós observamos é que, assim como no hebraico, o grego também possui palavras específicas para identificar as palavras, os termos que envolvem o vinho, tá? Que no caso seria a questão em discussão, assim como as demais bebidas fortes. E tanto no hebraico como no grego, nós entendemos em vários aspectos que o vinho, como o alcoólico ou aquele que possui uma fermentação alta, não era utilizado na maioria das vezes, tá? Isto ocorria quando era feito por festa dos reis, até mesmo no ambiente judaico, como o pastor bem colocou aqui. A festa da Páscoa, por exemplo, ela era feita antes da festa da colheita, ou seja, antes da colheita da vide, né? Então, quando nós analisamos teologicamente, fica difícil implementar um pensamento de que o cristianismo, o cristão, ele tem liberdade para consumo de bebidas alcoólicas, porque, Jesus, ele transformou algo em vinho, os apóstolos beberam vinho, verdade, eles beberam vinho, Jesus bebeu vinho, isso é inegável. No entanto, que tipo de vinho Jesus bebeu e os apóstolos beberam, tá? O que foi consumido por eles? Mas Paulo autorizou Timóteo, lá em 2 Timóteo 5, a beber um pouco de vinho para o seu bem. Quando nós analisamos dentro do contexto de cada um desses fatos, nós encontramos razões pelos quais o texto se aplica, se dá. Então, no meu ponto de vista, não é cabível, não é viável, né? Uso as palavras do apóstolo, para pensar que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O que nós temos tido hoje é um número imenso de bispos, pastores, sacerdotes, viciados, até porque utilizam o vinho fermentado na ceia. Ora, diga a AAA, Associação de Alcoólicos Anônimos do Brasil, tá? Então, essa permissão, essa permissiva, ela provoca um malefício muito maior do que a liberdade de fazê-lo. É claro que a Bíblia, ela conta com a sanidade e a inteligência do ser humano. A Bíblia não proíbe comer, mas a Bíblia diz que o glutão é condenado. Ok. Agora, a coisa é o seguinte. Como é que a Bíblia relata o vinho ou a bebida forte? Ou o mosto? Certo. Eu já li a Bíblia algumas vezes, e todas as vezes que eu me deparo com qualquer texto dizendo a respeito de bebida, é negativo. Ela é negativa. É negativo. Tanto o ingerir como a ação que ela provoca em quem ingere. Exato. Tem algumas razões. Todos os textos. A não ser o texto de Paulo a Timóteo, que trata de uma coisa medicinal. Indicado por Lucas, por sinal. Que a gente sabe que... Orientado por Lucas. O vinho, até aquele homem que desce, o vinho era usado para até mesmo desinfectar feridas. Exatamente. E tal. Porque eu vou deixar aqui só para os senhores Provérbios 23 e 29. E ele vai começar perguntando, é uma pergunta. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram na bebida, no vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Então parece que toda vez, pastor Ney, que a Bíblia fala ou ela demonstra a pessoas que são dadas ou as pessoas que bebem, é sempre de modo pejorativo ou de modo prejudicial. Isso já não seria o bastante para o cristão entender que ele não deve beber? Sim. Naquele tempo, era classificado
e avaliado a bebida pela consequência que ela trazia em atitudes, em atos. Hoje nós temos, mais claramente, cientificamente dizendo, eu trabalho com dependência química há mais de 15 anos, dou palestra de prevenção e combate, e o estrago que o álcool faz de imediato, mesmo que seja moderado, cientificamente, nós não estamos falando de cristãos, tá? Nós estamos falando pro ateu, pro livre pensador, pro umbandista. Esse tem a mesma informação que o cristão tem. O cristão, ele tem como parâmetro o testemunho. Mas nós temos cientificamente que o álcool, de imediato, ele é um depressor no sistema central. Ele já causa imediata depressão pela liberação de dopamina. Imagine que a pessoa, quando ela bebe, ela tem um sintoma muito rápido de euforia. É como você pegar um elástico e ficar esticando e depois você solta ele ficar frouxo. O Senhor permitiu, versículo 33, os teus olhos verão coisas esquisitas. Esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Ou seja, ele mexe com as emoções. Até nas condições de você poder ver uma coisa nitidamente como ela é. Parece que o álcool cria ilusões. Está aqui o texto. E eu não sei se... Eu estou perguntando para vocês. Será que isso... Pastor, só leia aqui. Parece que ele é tão prejudicial até para o próprio corpo. E dirás, espancaram-me. E não me doeu. Bateram-me e não senti. Quando despertares, então tornarei a beber. Ou seja, e aí? Até no corpo físico, parece que é um espancamento que você sofreu. E aí eu pergunto, isso é só uma pergunta para a mesa. Já não é o suficiente para que o cristão... Calixto, eu queria fazer uma observação, se o senhor me permite. Só concluir aqui. E um dos sintomas que é automático, isso a curto prazo, porque nós temos curto, médio e longo prazo. Mas como nós estamos falando do moderado, nós vamos falar do curto prazo. A liberação de dopamina, ela causa um relaxamento e autoconfiança. É por isso que acontece acidentes. Autoconfiança. A pessoa também, ela tem dificuldade de julgamento. Isso a curto prazo, em pequenas doses. Ela faz alteração no sistema central. Quando nós falamos essa autoconfiança e essa dificuldade de julgamento, há uma distorção na mentalidade e na forma de pensar da pessoa que distorce totalmente o ensinamento da palavra de Deus. Uma pessoa, após o uso de álcool, ela muda até os seus princípios. Ela muda a sua conduta. Exato. Ela muda os seus princípios morais. Nós temos relatos de pessoas que se prostituíram porque beberam. Comportamento. Pessoas que eram fiéis às suas esposas ou esposas aos seus maridos, mas depois da segunda taça, essa pessoa teve uma liberação de dopamina excessiva. Olha, 15 segundos para o senhor concluir. Sim. Uma liberação excessiva desta dopamina que trouxe uma alteração moral nesta pessoa. E isso daí, todas as vezes que existe uma alteração química em nosso organismo, altera aquilo que a palavra nos confronta. Eu vou ler aqui e vou passar ao querido evangelista Vitor. O texto que nós estávamos citando de Provérbios 23 vai dizer que o álcool tem o mesmo efeito da mordida de uma cobra. Está aqui, ó, versículo 33. Você se sentirá como uma cobra te mordendo. E toda vez que a Bíblia fala de picada de cobra, ela está se referindo ao mal. Ao mal, um sentimento de mal, ou sentimento de uma ação maligna. Depois, ele vai dizer que você se sentirá como se o basilisco tivesse te picado. E todo mundo sabe que o basilisco é um animal de expressão de morte e ligado ele ao anticristo, ou seja, algo ruim. Como é que um cristão vai ingerir algo... Dá para medir o veneno? Não dá para medir o veneno, porque aí a pergunta que eu te digo, a pessoa diz assim, não, mas moderadamente, só aqui, todo alcoólatra começou bebendo moderadamente. O Calixto, posso fazer uma observação? Pastor Vitor, sim. Rapidamente, o pastor Vitor vai falar. Nós não encontramos de Gênesis capítulo
2, 3 ao capítulo 6, nenhum momento em que haja um ambiente alcoólico ou bebidas alcoólicas e tal. Mas quando nós analisamos a saída de Noé da arca, capítulo 9, a primeira coisa que Noé fez foi plantar uma vinha. A terra estava fértil, né? Logo esperou a sua fermentação. A palavra ali para vinho é Yahim, né? Nós temos um especialista aqui em hebraico. E faz alusão a um álcool ou a uma bebida fermentada. E ele logo se embriagou e de cara já começou a maldição. Ok. Uma coisa que eu perguntaria ao Vitor é o seguinte, fica aqui uma pergunta até para a mesa. Se Noé sai do dilúvio, assim que ele sai da arca, ele planta uma vinha. A minha pergunta é, onde ele arrumou essa muda? Aonde ele arrumou? Provavelmente ele tinha A sementes ideia guardadas. do texto é que ele traz para dentro da arca. Quem estudar um pouquinho da história de dilúvio vai descobrir que o vinho, segundo alguns estudiosos, pode ter sido Armazenado. Não, ele começou a ser pisado, cultivado, vamos dizer assim, inventado cerca de 32 anos antes do dilúvio. Aí Noé não se misturou, não bebeu, mas parece que observou os efeitos que fazia sobre os homens e gostou. E a maior prova disso é que ele traz para dentro da arca uma coisa. Será que não é um perigo a gente trazer para dentro da nossa casa, para dentro do convívio da nossa família, algo como o álcool? Porque o que aconteceu com a família do Noé? Então, o problema é, nós estamos na arca, guardado diante de Deus, na igreja, aí a gente traz para dentro do nosso convívio algo que não deveríamos, sei lá, ou não. Trazendo maldição, Pastor né? Vitor. Bom, são muitas coisas para comentar, muitas respostas a dar, mas eu vou tentar aqui ser muito breve. Primeiro, o digníssimo, com todo respeito, o Calixto, disse que sempre que a Bíblia fala sobre o vinho é algo ruim. Bom, nós temos o casamento em Caná. Casamento é algo maravilhoso. E tinha vinho. E inclusive Jesus transformou em vinho. Aí que eu vou chegar. Só me dá um minuto. Nós temos, como o pastor ao meu lado disse, que Jesus bebeu vinho. Então eu estaria ligando Jesus a uma coisa ruim. Qual vinho? Eu vou chegar lá. Nós temos inúmeras festas judaicas com vinho. E festas boas. Nós temos a festa... e aqui Todas temos um elas. especialista em hebraico, mas Shavuot, principalmente a todas as de festividades, Pentecostes. Shabat, tem festa. Mas principalmente Judeu a de bebe bastante vinho. Mas principalmente a de Pentecostes, porque tem um tempo de fermentação maior. Certo? Então nós temos a festa de Pentecostes a vinho. E a festa não é ruim. Qual vinho... Mas a bebida é. É isso que o texto Tudo diz. bem, tudo bem. A festa não é ruim. Agora, pastor, porque senão começa a botar um espantalho que não existe. Pastor, Veja bem, a cultura judaica sempre foi dada ao vinho. E a Bíblia fala dos males, que é essa cultura de Cultura vinho. jamaicana é maconha. Tudo bem, tudo bem. É que assim, foi ligado o vinho a tudo que era ruim. E eu tô mostrando situações em que há vinho e que não são situações ruins. Agora, perguntou, qual vinho que era? Bom, no Antigo Testamento, o vinho que embriaga. Temos Noé que embriagou, temos Ló que embriagou, o vinho que embriaga. Nabal. E etc. No Novo Testamento, esse vinho que Jesus toma, e na língua em grego, né? A palavra usada para o vinho que Jesus transforma no casamento é exatamente a mesma palavra que é usada, por exemplo, em Efésios 5,18, quando Paulo vai dizer para não se embriagar. Ora, se aquele vinho que Paulo está dizendo não se embriague é um vinho diferente do vinho de Jesus, porque a palavra é a mesma, é usada a mesma palavra. Jesus promoveria a embriaguez? Então, vamos lá, calma aí. Mas qual seria a palavra? A questão é essa. Qual seria a palavra? Vai lá, pastor, irmão Vitor. Então, a palavra é oinos, em grego, ok? A mesma palavra oinos, em grego, que aparece para Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 18. Que tem um sentido inconclusivo, né? Ele pode indicar tanto fermentado ou não fermentado. Tudo bem, mas isso é uma inferência ao texto, porque a palavra a gramática é a mesma. Tanto para Paulo dizendo para não se embriagar, quanto o que Jesus fez, o vinho de Caná. Mas aí a tradução em grego serve para os dois. Aí a pergunta feita foi a seguinte: Jesus promoveria
a embriaguez daquele povo? Ora, Jesus não promoveria a embriaguez daquele povo. O fato de Jesus ter feito o vinho, ter abençoado o casamento com vinho, não significa que ele aprovaria a embriaguez. Por exemplo, o irmão citou que o alimento é excelente, eu não consigo viver sem alimento. Só que a glutonaria é um pecado. E Deus me abençoa com o alimento. Deus me dá alimento até em excesso. Ora, eu quem sou responsável pelo uso que eu aplico ao alimento. Mas eles já tinham bebido, né? E Jesus só promoveu a felicidade daquele casamento. Mas eles já estavam bem alegres, né? Charles O senhor está Spurgeon, dizendo que a felicidade depende da bebida? naquele momento, o noivo seria envergonhado se o vinho tivesse acabado. O vinho apontar como alegria... Então, mas eu estou dizendo o seguinte, o senhor está dizendo que a alegria depende da bebida? Não depende disso, mas o vinho simboliza a alegria dentro do ambiente judaico. Eu estou usando aqui eu estou usando aqui Charles Spurgeon agora. Naquele momento, no livro Milagres de Jesus, naquele momento, a falta do vinho seria a vergonha para os noivos. Representava algo negativo. Representava algo negativo. Claro, então claro. Jesus transforma água em vinho e outra. O vinho ali é da melhor qualidade e foi aprovado por pessoas que entendiam de vinho. Então... Mas vamos ouvir o professor Moré, mas antes eu vou ler um texto, porque parece que gostaria de reler o texto que o senhor leu. Pode reler o tanto que o senhor quiser, pode reler, por favor. O texto vai dizer assim: para quem são os ais? Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para os que se demoram muito no vinho. O texto está bem claro aqui que os ais são para os que se demoram muito no vinho. Esse texto aqui foi utilizado justamente para negativar um elemento que ele é associado dentro do contexto bíblico, principalmente dentro do contexto cultural judaico, a momentos de alegria e adoração. Porque todas as festas bíblicas, todas elas, Pessa, Páscoa, Pentecostes, Shavuot, Sukkot, todas as festividades, elas têm a presença do vinho. O Shabat, né? Não, a gente está falando, eu não estou falando, não é a questão, eu estou falando da escritura. A Bíblia então, fala, a Bíblia, mas o senhor concorda comigo? O senhor só não pode querer enfiar dentro do cristianismo o judaísmo, eu não estou falando nem de... Porque nós fomos libertos disso, eu estou falando de... Eu não estou falando de cristianismo. Judaizar a igreja porque nós fomos libertos. O senhor escutou falar judaísmo da minha boca? Não, mas... Eu estou falando de... Mas não queira botar a cultura judaica dentro do cristianismo, cultura que não bíblica. cabe. A gente está falando de cultura bíblica. Então, a Páscoa, ela é uma cultura bíblica. Pentecostes, os apóstolos de Yeshua observaram Pentecostes, uma festa que está relacionada com Matan Torá. Mas observaram, então, pastor, o senhor me desculpa. Pastor, o senhor me desculpa. O senhor pode falar, mas o senhor querer botar para nós. O senhor vai deixar eu falar ou vai me interromper? Vai lá, faça. O que acontece? Só não pode vir querer judaizar a igreja aqui. Judaísmo quem usou foi o senhor. O senhor foi o primeiro na mesa a usar a expressão judaísmo. Foi eu mesmo. Entendeu? Então não coloque palavra nas minhas bocas. Então vai lá, continua. A Bíblia fala do vinho e a Bíblia fala do vinho em ambientes de sacralidade. Aí, se eu pegar o conceito de vinho dentro do contexto cultural bíblico, se o senhor ficou atento à minha fala para me interpolar, a minha primeira fala, na primeira rodada da mesa, eu ressaltei justamente o aspecto cultural. E eu fui bem claro, eu não vejo que a bebida alcoólica ela é algo adequado dentro do contexto cultural cristão. Por quê? Eu ainda citei o trabalho que o pastor Ney realiza e conhece muito bem as dificuldades e limitações. O problema agora é eu, como líder, pastor, seja lá o que for, enxergar o tema dentro do meu contexto e ambiente cultural. É claro que dentro do contexto cultural que todos nós aqui estamos inseridos, quando nós falamos de bebida alcoólica, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Embriaguez, porta de barraca, confusão. Agora, dentro do contexto bíblico judaico, a Bíblia está associada justamente a momento de sacralidade. Outra coisa que o senhor falou, que é, e me perdoe, não, o senhor é debatedor. O tom da minha voz, a minha ideia não é nem debater com o senhor, é debater com os participantes da mesa. Eu não estou debatendo com o senhor. Só que o senhor falou que, o judeu e o judaísmo é entregue Só não esquece que eu dirijo o programa, sim, tá bom? O judeu é entregue à bebida alcoólica. Isso é uma inverdade, sabe por quê? Aonde o senhor ouviu dizer que os judeus é entregue à bebida alcoólica? Quer voltar a fita? Vamos voltar a fita? Pode voltar. O senhor colocou... Então, vamos voltar a fita. O senhor colocou como se o judeu, dentro do contexto judaico, ele é alguém totalmente dado ao vinho. E o vinho, ele é utilizado em momentos pontuais.
Você tem Pessa, que acontece entre março e abril. Você tem Shavuot, que acontece entre o mês de Sivan, que é o mês de junho, julho, cai por ali. E você tem Sukkot, que acontece lá por volta do mês 7º, é o mês de agosto, outubro. Então, a bebida, eu não estou nem falando da cevada, eu estou falando do vinho especificamente, ela é utilizada de forma muito pontual, aí eu estou deixando bem claro isso para não ter uma corrupção na minha fala, em momento de sacralidade, dentro do contexto judaico. Se o senhor me perguntar, o ambiente cristão, o evangélico, ele está preparado para lidar com esse tipo de liberdade? Não, objetivamente não está. Não está. Essa é a questão que eu queria abordar. São contextos, para concluir. São contextos culturais diferentes. Nós, como homens de Deus, como professores, aqui a gente está lidando com pessoas maduras. Eu tenho como líder entender o público que eu estou lidando. Se eu sou um pastor de uma igreja, eu trato de pessoas ali eu discipulei pessoas que vieram do alcoolismo, da prostituição. Aonde que eu vou dar um conselho, como o evangelista Victor colocou, aonde eu vou conceder pastor, essa liberdade ao público? É impossível, não tem como. Deixa eu só um minutinho aqui, pastor, por favor. Eu já volto, eu dou para o senhor falar. Pois não. Até deixa eu ver aqui. Lá, agora é o senhor, realmente. Só um minutinho. Fica muito difícil, porque para mim é uma volta condenável por Paulo. Eu querer voltar a qualquer prática do judaísmo. Isso. Ponto final. Muito bem. Eu tenho que entender que a igreja, ela sai do meio do judaísmo. E como ela sai do meio do judaísmo, ela nasce no judaísmo. Deixa as práticas. É lógico que eles carregam por um tempo a prática judia. Por exemplo, quando Pedro vai escolher a quem? Ao substituto de Judas. Sim. Qual a prática que eles usam, gente? A prática do judaísmo, porque eles ainda não têm nenhuma determinação. A igreja está começando. Na verdade, o Novo Testamento... Ela está engateando, então se usa o sistema de sorte. Na verdade, o Novo Testamento só nasce a partir Não, mas deixa eu só colocar isso aqui. Ela se usa o sistema de sorte, porque é a prática normal do judaísmo. Mas a igreja amadurece. E aí, quando você chega em Atos 13, você tem uma igreja madura na fé dos apóstolos. A fé não é do judaísmo, a Bíblia diz lá que eles estão na doutrina dos apóstolos. E agora já não é mais sistema de sorte. Agora é o Espírito Santo que levanta no meio da igreja e diz: apartai a Saulo e a Barnabé. Então parece-me que a igreja do Novo Testamento vai abandonando as práticas do judaísmo conforme ela vai amadurecendo na sua fé. E basta dizer aqui que o ano 58, a perseguição da igreja, começou por causa do quê? Porque ela se declarou uma religião independente do judaísmo. Correto. Ela não era mais uma seita judaica como os saduceus, os fariseus, não. Ela se declarou uma nova religião. Como ela se declara uma nova religião, ela não tem autoridade de Roma para funcionar. Por ela não ter autoridade legal para existir, ela começa a ser perseguida. É isso. Então parece-me que a igreja começa a abandonar as práticas do judaísmo. Falava só o pastor Carlos. Vai lá, só um minutinho. O senhor comentou a minha fala. Só um minutinho, pastor pedacinho? Carlos. Pastor Carlos. Obrigado. Eu acho que a discussão está em volta da questão cultural, da questão teológica e histórica. Na questão teológica, linguística, acredito que temos aqui pessoas na mesa gabaritadas para isso. Nós temos três palavras hebraicas para definir vinho ou bebida forte: yahin, tirosh e litz, né? E essas três palavras indicam na sua ordem: o yahin, vinho fermentado; tirosh, vinho sem fermento ou vinho novo, conforme Deuteronômio capítulo 12, versículo 17. Opa, vinho novo, não fermentado? Exato. Será que não era esse mesmo que Jesus estava lá em Caná? Então nós vamos chegar lá. Deuteronômio no campo capítulo... da subjetividade. Será? Não, A mas questão cultural, ela não deixa dúvida, pastor. Vamos continuar tratando a questão. O que eu falei não deixa dúvida. Não estamos... Eu falei do que é do ambiente. Vamos continuar tratando a questão no sentido linguístico. A gente vai chegar na Septuaginta, certo? Então, em Deuteronômio capítulo 12, versículo 17, o que nós temos lá é o tirush, que é o vinho não fermentado, o vinho novo.
tá? E o litz, que é usado 1 a 2 vezes no Antigo Testamento, com referência a bebidas fortes, como Provérbio 31. Quando nós vamos para o Novo Testamento, no grego, já que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, nós chamamos de Septuaginta, nós encontramos algumas palavras, como já foi citado, oinos, gleucos e mosto. A expressão oinos, como foi citada aqui pelo nosso amigo, ela faz indicação a 2 tipos de vinho. O vinho novo, tá? Que é o vinho não fermentado, era como o suco de uva. Recém-tirado, extraído da uva, tá? E o gleucos está sempre ligado a fermento ou a fermentado. A primeira questão que eu quero ponderar, o senhor sabe bem disso, professor, que os israelitas, nas suas festas, costumavam se alimentar com alimentos não fermentados, sem fermento, tá? Tem até uma festa dedicada a isso, a festa dos pães asmos. E era comum que nesta festa não se usasse fermento em nenhum tipo de alimento, porque o fermento... Não, mas o do vinho é diferente. Durante Pessa, o judeu, antes da data de Pessa, ele é obrigado a tirar tudo aquilo que a Bíblia e o judaísmo tem como hametz, que são os elementos chamados de... O hametz não é fermento. Hametz é um elemento que sofre a fermentação, só que o vinho, ele não faz parte, ele é o único elemento para você ver a sacralidade do vinho dentro do contexto bíblico, certo, relacionado com as festas, que ele não entra como hametz. O que acontece? Eu não quero... Eu posso concluir para o senhor? Depois o senhor testa o seu argumento? Sim. Venha para mim, por favor. Só deixar aqui o seguinte, no debate vocês podem interpelar um ou outro, normal. A única coisa que não pode é a pessoa querer uma fala na fala do outro. Interpelar, mas é isso. Como o pastor Ney acabou de fazer perguntando. Não, mas esse é uma interpelação, porque cada um tem que aguardar o seu momento para fazer a sua fala. Perfeito. Lá, pastor. Então, quando nós vamos para a Septuaginta, nós percebemos que as palavras, elas são devidamente colocadas na sua tradução correta dentro do seu contexto. Sim. Nós observamos. Bem colocada aqui pelo nosso irmão Vitor, né? Lá no capítulo 2 de João, né? Quando nós ainda estamos no período do Antigo Testamento. Vale lembrar que o Novo Testamento, na verdade, nasceu em Atos. Nasceu em Atos. Só nasceu após a morte de Cristo, Calixto. Então, os evangelhos foram escritos no ambiente do Antigo Testamento. Não foram escritos no ambiente do Novo Testamento. Tá? Então, quando nós analisamos a igreja do Novo Testamento, nós percebemos que não é visto com bons olhos a questão do vinho para a igreja do Novo Testamento. Não é visto com bons olhos. Tá? Os textos que se aplica à bebida no Novo Testamento, ele não tem um bom contexto, não é positivo. Ele remete a um pensamento negativo. O senhor me permite uma fala? Parece que nem no Antigo Testamento eles são vistos com bons olhos. Em muitos aspectos, não. Então, só para me concluir, o senhor fica à vontade. No meu ponto de vista, quando nós fazemos essa ligação entre hebraico e grego, as palavras são devidamente colocadas dentro do seu contexto. E é isso que eu queria apresentar para os irmãos no decorrer do nosso debate, tá? Então, às vezes, eu acredito que não é esse o caso da nossa mesa aqui, da mesa de debate. Mas, às vezes, algumas pessoas, intencionalmente, intentam distorcer um texto para justificar a sua inclinação à bebida. Pastor, permite uma parte. É possível se embriagar com suco de uva? É possível se tomar em bastante quantidade. É possível. Suco de uva, sem teor alcoólico algum? Não, aí não é. Deixa eu só colocar para o senhor o seguinte. Caldo de cana tem teor alcoólico? Eu não tenho essa informação. Não tem. Mas se o senhor beber acima de 350 ml de caldo de cana e for soprar no bafômetro, ele dá teor alcoólico. Pastor, tudo bem. Eu quero fazer uma pergunta. Mas tudo bem, pastor. É só uma informação. Tudo bem, mas então nós... Só um minutinho, pastor Ney, já é a fala do senhor. Porque assim... Deixa só o pastor fazer a fala dele. Em 1 Coríntios 21... Pastor, o senhor pode interpelar. Se for para fazer fala, o senhor vai ter que aguardar a sua. É só para essa pergunta. Porque em 1 Coríntios 21, o povo estava se embriagando com a ceia. Aí falou, não, oios é uma bebida fraca, uma bebida com pouco teor. Perfeito. Então nós agora passamos a discutir a quantidade de álcool ou se o crente pode ou não tomar álcool.
Ok. Porque- Querido pastor Morek, queria defendo que falar, não pode. Sim, queria não, fazer fui a citado sua pelo fala. Calixto e citado pelo senhor. Fazer a Gostaria sua de... Perfeito, fala. claro. Vai lá. O que acontece? Eu não quero transformar... O assunto aqui é relacionado com a bebida alcoólica e a gente entrou necessariamente agora na questão do vinho. Eu não vim para um debate para discutir cristianismo nem judaísmo, se bem que eu posso. Perfeito. Então, assim, eu entendo que a Bíblia fala uma coisa de vinho, ela fala tanto de aspectos positivos e negativos. Os pastores, na primeira fala, ficaram responsáveis em trazer o aspecto negativo. O evangelista Vitor e mais eu abordamos o aspecto positivo e mostramos que, dentro do contexto judaico, que é o contexto bíblico, o vinho, ele tem um ambiente adequado para ele e isso... São mais disciplinados, sim, correto? Só que ele não é... Ele é visto como ressalva. A gente não está falando de um ambiente que o vinho é utilizado Com de embriaguez. forma Amém. desenfreada. Pastor. Vamos lá. O álcool é droga. Todos concordam? Sim, claro. Concorda? O álcool é droga. Quer dizer, a OMS Deixa eu perguntar aqui. O senhor classificou concorda? como? O álcool é droga? Bom, se eu concordar que álcool é droga, Jesus serviu droga para todos os convidados. E eu discordo porque ele não serviu o álcool com... É o que o álcool. texto diz. Tá, não. Vinho novo foi o mesmo vinho que ele falou no grego, que era atribuído ao que não era fermentado. Então nós temos Mas aí foi comprovado por mestres de vinho. É. Pessoas que Mas tem entendiam mestres sobre também. vinho. Pessoas que Sei, entendiam entendi. sobre vinho falaram... Tá, joia. esse é o Beleza, melhor. calma aí, não terminei minha fala. Deixa eu terminar. Vamos lá. Seguindo o princípio que nós estamos falando de uma droga cientificamente não tem diferença de outra, e sim da parte legal, ok? É uma droga legal no Brasil, não é? Você que tá falando que é droga. Não, a OMS diz que é droga. Em 1952... Então, álcool ou vinho? Então, O álcool. então os judeus... Então, do vinho. Não, Então mas os o vinho judeus... tem que Não, mas ser peraí, Sim. pastor. Então nós os judeus estamos se falando de drogaram, teor alcoólico, estou toda falando de bebida alcoólico. com teor Sim, alcoólico. pastor, mas ele tá Deixa eu falando do terminar. excesso. Então os da judeus bebida. sempre se drogaram. Deixa eu completar É muito difícil, cara. completar a fala. Se ela é droga, mas é lícita, então me promove eu usar moderadamente. Porém, o evangelista Vitor está na Colômbia e lá é liberado cocaína. Você vai poder dar um tirinho e não 3? Então, mas aí você tá fazendo na Bíblia duas... libera Você tá droga? fazendo uma Não, falsa calma aí. equivalência. A Bíblia Peraí. libera Não, mas essa lá droga? no país é liberado. Mas aí Não, o senhor mas tá a Bíblia fazendo... tá falando da Bíblia, Mas é pastor. legal. Mas aí o senhor tá Pastor, mas a fazendo gente uma tá falsa... falando dentro do contexto bíblico. Mas calma aí, na sua igreja é liberado beber Pastor, álcool? a gente tá Mas falando do na contexto sua igreja bíblico. é liberado beber álcool? Pastor, qual é a tua regra de fé? Mas Mas isso isso é eu uma- quero qual é a saber. sua regra de fé? Vocês querem falar da igreja judaica, mas eu gente- quero não, saber se na eu não igreja tô de falando- vocês eu tô falando, é liberado. eu tô Pastor, tratando o da senhor Bíblia perguntou. dentro do seu contexto O senhor cultural. Tudo bem. Na O senhor- igreja entendeu? de vocês é liberado O no senhor contexto de perguntou. hoje. Que O senhor exegese perguntou. seria essa, O senhor de perguntou, hoje? eu preciso responder. Por que eu vou usar o passado? Pastor, deixa eu não só falar. Nem toda vez, gente, senão a gente não prossegue o debate. Que um debatedor falar, você vai ter direito de fala. Você pode falar e defender-se na sua fala. Continua, É que pastor essa, Ney. A minha fala desculpa, é foi que essa é uma interrompida falsa aí. equivalência. Não, porque eu a tô cocaína dizendo- O é senhor um... vai ter a sua fala vai para ter a falar. sua O senhor fala, pode você pode temperar. Pastor Calixto. Agora, gente, se vocês quiserem tomar a fala e Pastor toda Calixto. vez falar na fala do Pastor outro, Calixto, aí o ó, debatedor não a fala. mesa rodou 2 vezes no Ney, no Vitor, nele agora nele. e vai voltar no Eu senhor. te pedi direito de resposta. E eu dei pro senhor, eu só Mas- não posso. Mas não veio eu só depois não a- posso, eu dei, Entendeu? pastor. O senhor acabou de falar antes dele. O senhor falou, eu só não posso é dar o tempo que o senhor acha que o senhor Não, tem que ter. eu só te dei, eu Pastor só Ney. respondi Nós o que me foi estamos interpelado, falando entendeu? o tema do debate. O cristão pode ingerir bebida alcoólica. Nós estamos falando de álcool. Álcool é droga. Ponto. É droga. O tema do debate é esse? É Isso é ponto. indiscutível, né? Você está entendendo? Tá bom. Talvez é defendido pelo uso moderado. A pergunta que eu digo, na Colômbia é liberado cocaína. Pode-se usar cocaína moderadamente? Porque cientificamente a cocaína é droga, mas o álcool também é droga. Aí é Pastor Ney, forçar o senhor demais. permite só uma colocação que parece que a Colômbia está em um nível, ou como, por exemplo, La Paz, quando os jogadores iam até jogar da seleção brasileira, tinham a dificuldade de respirar. Então, o chá da coca Auxilia nisso. auxilia nessa respiração do alto. Então, parece que Sim, de isso é algum verdade. ponto ela é medicinal.
Aí eu acho que cabe sim a Assim pergunta como o do pastor Ney. É uma cultura, um povo que depende daquela, respondido. de um pouco para a sua cultura, mas a Medicinalmente. pergunta é, como cristão, e aí, faz a pergunta de novo que você fez. Pra terminar a sua inclusive, fala. Existem relatos que Não, Ney, faz só a pergunta. na Colômbia é liberado a droga. O cristão, ele vai poder usar moderadamente a cocaína lá? Essa pergunta, querido pastor Vitor. O cristão lá, o se o crente. senhor se sentir à vontade para responder, senão o senhor, sua fala naturalmente. Respondo perfeitamente. Bom, Novalgina é droga, né? AS é droga. Enfim, remédio é droga. E nós fazemos por isso que uso chama drogaria, né? E nós fazemos Tem um uso bocado do de droga remédio. por aí, né? Quem atribuiu pejorativamente o álcool à droga foi o senhor e a OMS. Opa, Agora- só eu e a OMS? Agora, se o senhor... Essa foi boa, se hein? o, porque Obrigado assim, pela honra. então, OMS, marca eu aí nos comentários. calma, é porque assim, eu não vim aqui discutir a ciência ou a OMS ou a saúde, Não, eu vim mas aqui como não? discutir a Bíblia. Exatamente. A Bíblia está dizendo em A Bíblia é o Salmo... maior livro científico. Ué, então a OMS está errada. É isso. Não, ela tá Porque... certa. Então Deus drogou Israel. Não, por isso que diz em Provérbios, o vinho é zombador, Mas e só bebida tem esse fermentada Mas, provoca mas praga. nós esse temos... verso fala isso? E aí eu gostaria da Provérbios 21. atenção... Eu Mas só gostaria da existe um atenção verso que dos fala de irmãos... Não, vinho. tem 15. Não tem. Agora, eu versos que falam gostaria positivamente? da atenção dos irmãos para o Salmo 104:15. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que a terra tire seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustenta as forças. Eu perguntar pro senhor, o senhor passa azeite no rosto? Eu não passo azeite tá no no rosto. texto também. Você toma vinho pra se alegrar? Parece que Eu tá não no tomo- texto eu não tomo também. álcool. Então, meu Então, amigo, não tomo álcool. mas parece Mas- que tá no Mas aí texto. agora vai Não, alegorizar calma o aí. texto porque falou de forma positiva. Não, do não, vinho. eu não tô Aí quando alegorizando é o texto, não. negativo, É literaliza. literal. Ah, não é não, eu só literal? queria saber Vocês isso. não estão defendendo Eu que é só queria literal? saber disso, Eu só tô entendeu? fazendo a pergunta. Chega O senhor na nossa também vez, não pode. o senhor Mas aí também passa. Não, Mas a segundo fala- o texto. o senhor também passa azeite no rosto? Mas olha a poesia do texto, pastor. Segundo o Chega texto. na nossa vez, a gente não pode. Segundo o Isso é texto. literal. Segundo o texto. Quem dá o vinho ao homem? Deus. Sim. Então Deus está drogando Israel. Eu posso fazer uma colocação, se me permite, pastor? Pode fazer a colocação. Voltando à questão linguística, eu não queria sair dela por enquanto. Na Septuaginta, a gente nunca encontra a palavra let's ou tiros, ou melhor, let's. Só a colocação, pastor, senão aí você toma a fala dele, faz a colocação para Tá. me voltar. Não Porque há- vocês estão entendendo? Senão vocês ficam Sim. com duas falas e o coitado do Vitor ou do Moré não fala. Então, Exatamente. só a Então, colocação se eu da concluir, fala. Na minha fala eu apresento. Bom, então o que eu estou querendo dizer é que Deus abençoou o povo, Deus abençoou a humanidade com o vinho. Essa criação, o vinho, é uma criação de Deus, não é uma criação do Satanás. O vinho é criação de Deus? Com certeza. Olha, tem que Deus me criou a provar na maconha Bíblia. também, Com Isso certeza, é fácil, porque... pastor Calixto. Com Isso é certeza... fácil. O vinho está entre as 7 ervas. Não, né, deixa eu perguntar que era pro senhor, utilizada para o templo como oferta de Deus primícia. criou o vinho ou Deus criou a uva? A uva. Não, não. Então, aí, pastor, é isso que eu tô Tudo bem. dizendo aqui. Professor, Peraí, e gente. agora? Mas a Bíblia Peraí, fala gente, isso. o vinho é Agora vai invenção dar do corte agora, homem. não. Entendi, Senão, entendi. peraí, pô. Senão eu Peraí. ponho uma coisa numa cultura Perdoe, que... peraí. Perdoe, Não, eu reconheço. entendi. Tamo Entendi junto. agora. Vai lá, Peraí. pastor Vitor. O salmista está nos dizendo que quem dá o vinho, eu estou usando os salmos como a minha base argumentativa. Ok. Se eu estou usando os salmos como a minha base argumentativa e o salmista está dizendo que Deus deu o vinho para alegrar o coração do homem, aí eu estou usando essa base para dizer que Deus criou o vinho. Entenda, Então, ok. entenda. Então o senhor está dizendo que aí Deus deu o vinho ao homem é literal. Deus deu o vinho É ao homem. literal? Deus deu, Literal. eu posso usar que Deus deu a possibilidade do homem criar o vinho. Ah, então agora Essa o senhor mudou. possibilidade- aí, Então, peraí, a mas possibilidade eu entendo. E, novamente, eu estou usando como Porque base se o o senhor salmo. usar que é literal, que Deus deu o vinho pro homem, eu tenho que usar a literalidade e dizer que o senhor tem que passar bom. Inclusive, óleo no rosto. Eu novamente... Agora, se o senhor entender que isso é algo, como disse o professor Moré, qual a expressão que o senhor usou, professor? Não lembro. Em relação ao quê? O senhor usou a expressão de
que não é literal, que ela é... Alegórico, figurativo, aí sim. Novamente. Então, mas Deus também deu a possibilidade de criar armas, né? Peraí. E agora? Foi Deus que... Aí vai fugir, pastor. Vai fugir do campo. Calma aí. A gente tá falando de bebida, vinho, álcool, dentro do contexto bíblico. Se declinar para esse lado, o salmista está agradecendo a Deus, o salmista está louvando a Deus porque ele tem o vinho. Certo? Essa é a minha base. O Salmo 104:15 é a minha base. O salmista vai dizer que o vinho alegra o coração. E nós não temos em nenhum momento das Escrituras Deus repreendendo o homem pela criação do vinho. Mas ele também não mandou criar o vinho, né? Mas o salmista está agradecendo a Deus pela criação do vinho. Não mandou Deus criar. tinha que ter mandado um profeta e falou: ô, meu irmão, aonde está escrito que Deus mandou? Mas, pastor, não precisa Deus falar. A consequência do que o homem cria tá lá. Noé plantou, e qual foi o fim? Eu acho que demonstra que ele é mais prejudicial do que benéfico. Agora tem um risco. Agora é isso que eu tô, entendeu? Um risco muito grande, por sinal. Calma aí. Só pro senhor concluir 30 segundos para me dar a fala ao professor Moré. Porque assim a gente separa, então. O vinho, ele é uma bênção de Deus. O que o homem faz com o vinho é o problema do homem, é responsabilidade humana. A comida é a bênção de Deus. O que o homem faz com a comida é responsabilidade humana. Sim. As armas são bênção de Deus. O que o homem faz com as armas é responsabilidade humana. Até porque, gente, uma arma não dispara sozinha. Se ela ficar lá no guarda-roupa, ela vai estar lá. Deus esteve à frente de inúmeras guerras em Israel. Ué. Ele é chamado o Senhor da guerra. Então, pronto. Então, nós entendemos que a bênção de Deus foi dada e o que o homem faz com essa bênção. Ok, obrigado. Professor Teles. Moré. Bom, eu queria primeiro pontuar uma fala do pastor Carlos, do início. Ele falou sobre o vinho, ele disse que que existe uma festa que é Hag HaMatzot e que tira-se o fermento. Sim. Há uma confusão clara com fermento e hametz. O hametz, dentro do contexto judaico, bíblico, você citou justamente um elemento do ambiente judaico, contexto bíblico judaico. Ou seja, você entender a Bíblia dentro desse contexto original dela. Exatamente. Você tem o trigo, cevada, aveia, centeio e espelta. Isso, durante esse período de Pessa, Hag HaMatzot, é tirado totalmente dentro de casa. Quem observa a Pessa durante esse período, ou ele tira, vende, ou ele dá o que ele tem na casa dele, originário desses produtos, a alguém. Mas o senhor concorda que asmos indica exatamente a ausência do fermento. Entendeu? Mas o vinho, ele não entra nesses elementos, tá? O vinho, ele é o único elemento que ele tem essa sacralidade. Por isso que eu fiz questão de iniciar minha fala citando o Baroatar, que o pão e o vinho são os únicos elementos que têm uma bênção específica para ele. Esse é o senhor sabe que a festa da Páscoa... Minha primeira fala. A festa da Páscoa, ela se dá antes da festa das colheitas. Pastor, inclusive a Santa Ceia que o senhor observa na igreja, na verdade, é o Pessa. É a Páscoa. O que Yeshua está observando ali é exatamente a Páscoa. Não tem nada... com suco de uva. Exatamente. Professor, só uma pergunta. Jesus celebra a Páscoa. Sim. É isso? Exatamente. E depois ele institui a ceia. Entendeu? A nossa ceia não é a Páscoa. Veja bem, a ceia... Porque o texto lá deixa claro. Senão, os ouvintes, pastor, Jesus faz a ceia, eu concordo com o senhor. Eu tô pontuando, como judeu. Pastor, mas a nossa ceia não é a Páscoa dos judeus. Eu tô sendo muito assim específico e tô tendo um cuidado muito grande de falar desse tema, sempre pontuando, dentro desse contexto aqui, ele é assim. Dentro do contexto evangélico cristão, eu entendo dessa forma. Okay. Por quê? Eu transito nos dois ambientes. Sim. Eu sei o comportamento dos dois ambientes. Então, eu vejo que dentro do ambiente cristão, existe uma vulnerabilidade muito grande para lidar com essa liberdade que a Bíblia concede. O que eu não posso, como um pastor, como teólogo, como Moré, como alguém que estuda a Bíblia, é demonizar algo que a Bíblia não demoniza. Sim, foi como o evangelista colocou. O evangelista colocou. A Bíblia, ela fala do vinho. Tanto, eu tenho referência, a gente vai ficar redundante nesse debate. Tanto dentro do aspecto positivo quanto negativo. E quando fala do aspecto negativo, a referência que o pastor Calixto deu é perfeita. Aquele que se demora muito no vinho. Aí vai entrar exatamente o contexto de embriaguez. Só que eu tenho, como um exegeta, eu acho que um pastor evangélico que lê a Bíblia e ensina, ele tem que procurar ser um intérprete, ele tem que saber pontuar essas questões. Ele, como um exegeta, ele tem que entender que uma coisa é
o que nós estamos falando, o elemento vinho, dentro de um ambiente que é associado a culto e adoração e sacralidade, e o mesmo elemento dentro de um ambiente evangélico que lida, onde os pastores lidam com pessoas que vieram justamente de problemas na sua vida social, dado, né, ao alcoolismo, ao uso desenfreado do vinho. Então, assim, existe, eu estou tendo o cuidado de pontuar esses dois elementos. Eu Perfeito. não estou... O meu objetivo de falar isso não é trazer um debate sobre judaísmo e cristianismo. A igreja saiu... Eu acho que isso aí, a gente mudaria totalmente o foco do debate. Mas eu, por transitar os dois ambientes, eu vejo que existe uma diferença muito grande. Eu vejo algo aqui... que nós estamos aqui no sommelier logia, não é? Estamos falando muito de vinho, estamos fugindo um pouquinho dos dias de hoje. Hoje, na minha igreja, na sua igreja, tem telespectadores aí, muitos deles aí que estão saindo do alcoolismo, que estão vendo, nós temos uma responsabilidade com esse público. Ensinar. Nós temos que ensinar e direcionar, e muitas das vezes nós estamos presos no vinho, de como que foi feito, se foi com isso, se foi com aquilo. Nós não somos sommeliers. Não somos. Ponto. Isso daí poderia ter um profissional aqui que daria aula para todos nós. Nós estamos aqui com uma responsabilidade com o público. Só para falar a fala, que aí é a fala do pastor, senão aí você guarda para fazer interpelar. Interpelar é uma coisa. Não, a fala é do pastor Carlos. Muito obrigado. Como eu estava falando há pouco, quando nós pegamos na Septuaginta as palavras, a palavra oinos substitui a palavra tirosh. E ambas indicam bebida sem fermento. Tá? Eu não encontro em nenhum lugar no Novo Testamento a palavra tirosh sendo substituída, tá, por letz, tá? Ou por outras expressões que indiquem fermento. Eu posso fazer uma interpolação rápida, como o pastor Carlos falou que pode fazer? Existe um texto lá em Mateus, Lucas 7,33, onde o próprio Jesus vai falar assim, veio João Batista não comendo e nem bebendo vinho. Vocês diziam que ele tem demônio. Mas veio o Filho do Homem comendo e bebendo. E vocês chamam ele de comelão e bebelão. Não, mas o texto deixa claro. O senhor está citando Lucas 7,34. Ou seja, por que Yeshua... Ele era chamado e categorizado dessa forma. Então, mas fica claro já que ele não bebia essa é uma explicação deles. Não, o texto não diz que Jesus era. Posso concluir? Eles chamavam Jesus assim. Eles chamam, mas não que Jesus... Não, Jesus não era. Uma coisa é eu falar pro senhor. O senhor um exemplo. O senhor é um ladrão, por favor. Pastor, é só uma colocação. O senhor é um ladrão. Isso não quer dizer que o senhor é. Não, mas eu não estou dizendo que Jesus era. Então... citando o que Jesus disse. Mas, professor, mas a sua acusação será totalmente infundada? A acusação dos fariseus era totalmente infundada? Sim. Ou eles viam Jesus bebendo... Então, eles viam Jesus. Eles viam Jesus com pecadores, e pelos pecadores fazerem isso, eles atribuíram que Jesus fazia a mesma coisa que os pecadores. Isso. Aonde que não está no texto? Pode ler o texto. Quer ler o texto? Eles viam Jesus fazendo alguma coisa. O que eles viram? E aí eles atribuíam isso ao... E o que eles viram Jesus fazer? Eles usavam isso para defamar. Isso está no texto? Ué, então vamos ler o texto. É uma acusação dos fariseus. Vamos ler o texto. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis... Ele está dizendo, veio o Filho do Homem comendo e bebendo. O que Jesus bebia? Ele está falando de quê no contexto? Lê o contexto. Vamos lá. Lê de João. E eis aí um glutão e bebedor de vinho. Essa fala aqui, é dos fariseus. Jesus já atribui aos fariseus. Sim, mas a explicação amigo de publicanos e pecadores. O texto está claro. Eles atribuem a Jesus... Olha o que diz o texto. A explicação anterior é de Jesus, João não come pão, nem bebe vinho. Quando Jesus ele traz a fala dele, ele está falando exatamente de quê? Já que chamam ele de comelão e beberrão. Beberrão de quê? Ele diz que viam ele bebendo vinho. Não que Jesus fosse um beberrão, mas pelo fato dele beber, provavelmente em momentos pontuais, né? Aquela classe que era opositora e inimiga estava utilizando isso para defamá-lo. Só que foi como foi colocado. Mas a acusação, ela não era de todo inverídica. Ou seja, Yeshua, em alguns momentos, viam alguma coisa. Bebiam. Eles viam. Agora, isso não significa que Jesus se embriagava como eles estão acusando aqui.
Jesus, em momento algum, ele está demonizando a bebida. Pelo contrário, ele está condenando o comportamento dele. Vocês não sabem o que vocês querem. Professor, João não comia nem bebia. Fala, professor. Professor, o senhor, como exegeta, nós estamos aqui no debate teológico. Pode explicar o texto. O senhor há de convir comigo que há, na questão hermenêutica do texto, uma satirização por parte das palavras de Jesus. Sim. Jesus está dizendo que eles não aceitavam João porque eles diziam que João tinha demônio. Mas era literal, tá? O texto está falando ali, está falando de algo real que estava acontecendo. Era uma acusação real. Nos bastidores, exatamente. Era uma acusação bem colocada. É uma acusação real. João tinha demônio. Eles não aceitavam João por isso, na mente deles. Isso. E não reconheciam Jesus, o Filho do Homem, porque Jesus, para eles, era amigo de publicanos, comilão e beberrão. Jesus era um homem que vivia, então, na vida pregressa. Para eles. Vivia na bagunça. Sim. Isso não quer dizer, o texto não quer dizer que era isso que Jesus fazia. Não. Eu e você conhecemos Jesus. Sim. Então nós discordamos o que vinho Jesus não... Jesus era normal. É diferente para nós. Que vinho, pastor? Que vinho? Essa que era utilizado, vinho normal. Pastor, a gente não está falando de suco de uva. A gente não está falando a gente está falando de um vinho dentro de um contexto onde o vinho ele não é visto como uma bebida. Porque os fariseus e publicanos sabiam. Deixa só agora o pastor Carlos concluir a fala. Mas por que em João 2 nós não temos lá a palavra tirosh? Nós não temos let's. Nós temos lá em João 2 oinos. Por quê? Porque Jesus estava sendo claro, específico. Porque havia vários tipos de bebidas e provavelmente elas eram consumidas em momentos eu não posso o debate girar em torno só de vocês dois. Então, deixa eu concluir. Então é o que eu estou falando. Deixa eu concluir. Então, o que ocorre? Não há num contexto teológico a indicação de que Jesus consumia bebida alcoólica. Tá? Ok. Com teor alcoólico que esteja ligado a fermentações, a bebidas fortes. É isso que eu estou dizendo. Porque se isso é real, o que vocês estão dizendo é real, eu estou nesse momento estimulando os ouvintes a fazerem o mesmo. A gente comentou exatamente sobre o contexto da bebida. Então vocês de novo, amados, se vocês... vai girar entre vocês dois. Então vocês concordam comigo que isso não é real. Pastor, 30 segundos para o senhor concluir a fala. Então, no meu ponto de vista teológico, a igreja primitiva, a igreja dos gentios, a igreja que veio de um ambiente romano, de um ambiente grego, onde a bebida era algo muito forte, como é na nossa sociedade comum, tá? Ela não estimulava o uso de bebidas fortes. Inclusive, Paulo diz assim em Efésios, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Sim, perfeito. Tá bom? Perfeito. Não vos embriagueis, porque o que tem nele? Convinho que é a contenda. Então, eu pediria licença à mesa para citar os maus exemplos trazidos pela bebida. Sim. O irmão Noé, as suas filhas que induziram o pai à bebida para poder provocar o grande males, Absalão que matou seu irmão bêbado, Belsazar, a sua loucura só foi feita bêbado. Provérbios, o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Então parece que já se dar a qualquer tipo de bebida já é um pouco falta de sabedoria. O que Paulo diz que nós devemos ser sóbrios. Concordo perfeitamente. Então, a questão é, há uma pergunta que eu faço é o seguinte, nós como os cristãos, é uma pergunta que eu faço aos senhores, por exemplo, eu vi gente, não vou usar assim, igual o Paulo, vi um homem que subiu ao terceiro céu. Eu vi gente, Ney, que usou droga e que a droga não dominou essa pessoa. Porque parece que o próprio organismo dessa pessoa não rejeitava o uso. Isso se chama adicção. Mas rejeitava o domínio dela. Por outro lado, eu vi gente que por dar um peguinha no baseado, Ney, acabou com a vida. Porque foi dali, foi indo pra pior. No meu caso. Chegou no crack. Eu tô falando do meu irmão. E tal. E tô falando de alguém próximo dele que usava por curtição, sem nenhum domínio. O que eu diria aos senhores na igreja hoje, no cristianismo, porque o que me parece que o próprio Paulo que falou para Timóteo, toma um pouquinho,
ele diz Mistura que é com água. bom no melhor nem beber essa porcaria. Mistura com água, Porque vai há fazer bem. contenda nisso, então enche do Espírito. O meu conselho pro cristão hoje é: sejam cheios do Espírito Santo. Porque eu duvido que um homem cheio do Espírito Santo vai precisar usar álcool. Eu posso fazer uma Eu pergunta? duvido. Exato. Parece-me que o Concordo com o álcool é um Efésios 5, subsídio para alguma coisa que falta Calixto. nesse ser. Então, alguém diz para mim: pastor, eu posso beber um Já tá pouquinho? vendo, Eu falei: Calixto? pode, Por desde favor. que você seja cheio do Espírito Santo. Agora eu quero ver um crente cheio do Espírito Santo precisar de bebida. Calixto, E eu vou vou fazer uma pergunta pro... pro professor, Sim. porque ele falou sobre as festas judaicas, é um especialista na área, e de verdade, sem nenhum tipo de satirização, Sim. eu queria que o senhor me ajudasse numa questão. Nas festas judaicas, como o senhor bem colocou, na maioria dessas festas, 5 festas citadas pelo senhor, se bebiam bastante, tá? Se eles são disciplinados e tal, mas a pergunta é, isso indica, professor, que nas festas cristãs deveriam fazer o mesmo? Isso. Não. Segura, eu vou ouvir o áudio. Ah, temos áudio. Ó, Vamos ouvir o áudio. jogou a granada. Bom na dia, mesa. irmãos. Bom dia, pastor Calixto. Aqui quem está falando é o Marcos Davi. Eu sou biólogo e sou professor de teologia também. Tá baixo, pastor. Aumenta A um gente pouquinho o áudio. precisa esclarecer algumas coisas aí. Droga é todo tipo de substância química que altera o comportamento do corpo. Ok. Nesse sentido, remédio é considerado droga, alimento pode ser considerado droga, mas nem sempre toda droga, nesse sentido, vai causar vício, né? Ninguém é viciado em comer exageradamente. Isso é um distúrbio, que inclusive a Bíblia chama de pecado. Agora, claro, o álcool é uma droga, porque altera o comportamento. Num primeiro momento, o comportamento fica exacerbado, mas depois que passa esse efeito, vem um comportamento depressivo, né, do álcool. Agora, outra coisa que precisa ser colocada aí, pastor Calixto, é que é um completo absurdo fazer uma pergunta ventilando a possibilidade de Deus oferecer droga para o seu povo. Ora, é um absurdo responsabilizar Deus por ter criado a uva, por ter dado inteligência para o ser humano criar uma bebida a partir da uva e dizer, mesmo que hipoteticamente, que Deus teria dado droga para o povo ou que Jesus teria dado droga no casamento, quando transformou água em vinho. Não faz sentido fazer esse tipo de pergunta. O problema não está no que entra no homem, mas o problema está no que sai do homem. O que faz o homem se tornar um viciado em álcool é o seu pecado, a sua natureza pecaminosa. Então, é impossível atribuir a Deus qualquer falha, qualquer mancha, qualquer erro. É um tipo de pergunta que não tem que ser feita. Ok. Vamos ouvir o próximo áudio. Olha, eu acho que isso demonstra pra gente aqui da mesa que os nossos ouvintes lá estão muito atentos a tudo aquilo que se fala. E aí é justamente essa questão que eu vou voltar aqui. De quem que é a fala agora? Agora é minha. Do pastor Ney. Eu esqueci, não, ele me fez uma pergunta, né? Isso, a exatamente. fala era minha. Tá. Você poderia repetir a pergunta, pastor A Carlos? pergunta é a seguinte. Nas festas judaicas citadas pelo professor, o senhor enfatizou com muita veemência que se bebiam, né? Havia bebidas, né? Nessas festas. Não estou dizendo que se alcoolizavam, mas bebiam. E a indicação que o senhor fez, no contexto positivo, é de que era algo bom. Então, o senhor queria, com isso, indicar que deveríamos fazer o mesmo no cristianismo? Não. Nas nossas festas? Não, tanto que eu falei, a minha primeira fala foi exatamente, né? Pontuando essa questão. A gente, como estudioso, acho que nós temos que ter responsabilidade com a Escritura. Eu não posso demonizar aquilo que a Bíblia não demoniza. Só que não tem como falar de bebida alcoólica dentro do contexto bíblico
e dentro do nosso contexto que nós estamos vivendo hoje. Lidamos com igreja, evangélicos, pessoas que ainda estão, de alguma forma, aprisionadas a problemas relacionados com vício. Então, eu entendo isso perfeitamente. Eu compreendo que a igreja evangélica, os cristãos que fazem parte desse corpo, eles não estão preparados para lidar com essa liberdade. Por quê? Porque existe um potencial risco. E nós lidamos com pessoas que, de certa forma, ainda estão vulneráveis a isso. Então, o senhor discorda que se use a bebida alcoólica? A criação, a educação que nós recebemos e a orientação que nós temos do vinho, a imagem que a bebida alcoólica representa para nós, dentro do nosso contexto cultural, ela não é positiva. Mas, professor... Ela não é positiva. Mas, professor, pelo que eu li nas escrituras, eu posso estar enganado. Eu sei que é cultura do povo usar o vinho nas suas tradições. O senhor tem amizades com o judeu ortodoxo? Muito tempo. Por exemplo, quando ele falou do... Eu sei que faz parte da cultura deles. E não é desenfreado, não. Eu sei que faz parte da cultura. Uso. Mas o que a gente lê na Bíblia é que dentro dessa cultura deles, a Bíblia vê que é prejudicial. Essa cultura é prejudicial. Por quê? Porque, gente, vamos ser sinceros aqui. Qual é o problema da vida do homem? É o beber ou é o pecado? A raiz do pecado é o todo mal que gera o mal. Agora, a gente tem que entender que, e pelo menos eu entendo assim, eu vou ouvir o pastor Ney, eu não sei, mas que tudo aquilo que foi criado pós-queda, já há a corrupção. Sim. Em nós. Então, no ser humano. Sim. Por exemplo, pastor, a uvinha não é uma delícia? Sim. Agora, a corrupção do homem, até porque é uma das primeiras vezes que se fala de vinho, eu posso estar errado, o senhor conhece mais de cultura do que eu. Ela é inventada cerca de 36 anos antes do dilúvio, que o homem começou a pisar a vinho e tal, ali, antes do dilúvio. Ou seja, o homem, ele pega algo que seria bom, como o pastor leu no Salmo, algo legal, e ele perverte. Ou seja, você pega uma fruta e desta fruta você cria algo que vai se tornar prejudicial. Às vezes, é o processo natural. Não é o processo natural, mas a vinha não se pisou no lagar. Quem pisa a vinha no lagar é o homem. Essa é uma atitude humana. O homem fez isso. Ou eu estou errado? Que foi o homem que criou o vinho. Deus criou a uva e o homem, na sua sabedoria pervertida. Por exemplo, as armas foram criadas com qual intenção? A Bíblia vai falar lá do grande criador de armas, não é? E no ano em que morreu Uzias, quem conhece a história de Uzias sabe que ele é o inventor de grandes armas. E qual a intenção de criar a arma? É de, algumas vezes, se defender contra alguém, mas também de atacar alguém, de escravizar alguém. Então, veja bem, sempre o homem vai usar as invenções, a sabedoria que Deus lhe dá, e não adianta a gente falar que ele vai perverter pro lado ruim. O que eu vejo hoje da bebida é uma perversão para aquilo que é ruim. E eu particularmente, não diria a um crente, beba socialmente. Porque, pastor, eu diria ao crente o seguinte, se encha do Espírito Santo socialmente. Por que nós não vemos defesa de alguém ser cheio do Espírito Santo? Mas vemos sempre defesas de que, não, eu posso, eu tenho direito. E outra coisa, eu vou colocar aqui agora, e sem qualquer tipo de ofensa a ninguém, mas me parece que no Brasil, essa liberação de crente beber só veio depois das igrejas neopentecostais. Exatamente. Só veio depois das igrejas neopentecostais. Que implantaram essa libertinagem na igreja. Vai lá, pastor Ney. Vamos lá. Tem muito pastor fazendo tatuagem aí. Tatuagem é proibido dentro do contexto judaico. Então não tente associar a libertinagem que acontece por causa da frouxidão de algumas lideranças evangélicas à questão. O debate aqui não é sobre judaísmo e cristianismo, pastor. A medicina, há um tempo atrás, eles estavam aconselhando uma dose de vinho por dia para o coração. Teve um aumento expressivo em alcoolismo, em pessoas que eram adictas, porque a adicção, ela como se pode dizer, é um fator surpresa dentro do organismo de uma pessoa.
Então eles começaram a falar, olha, uma dose de vinho por dia vai ser bom para o coração. Mas dentro desse perímetro, há uma grande porcentagem de pessoas que já têm o seu organismo adicto a substâncias químicas. E teve um aumento brusco de pessoas que passaram a ser alcoólatras. Por quê? O álcool, ele gera distúrbio. Primeiro distúrbio, comportamental. Desvio de conduta. Segundo, cognitivo. Ele dificulta o julgamento e distorce a realidade. Ninguém tá discordando disso não, tá? Terceiro, neurológico. Ele potencializa a depressão pela liberação da dopamina extra. Então, quando nós vemos hoje pessoas chegarem na casa de Deus, muitas das vezes elas estão exatamente com esse problema. E uma das primeiras coisas que o Senhor faz é libertar as pessoas dos vícios. E aí você vai falar, poxa, mas o moderado não é um vício. Mas você confiaria em um médico em fazer uma cirurgia no seu cérebro depois de uma dose de uísque? Eu duvido. Ou depois de 2 ou depois de 3? Eu nem vou saber. Um piloto de avião. Não, mas você... Não, na sua O frente. que ele tá falando é você tendo ciência. Você tendo ciência. Ele vai falar, espera aí que daqui a pouco eu vou abrir sua Isso não cabeça. acontece. Uísque e vai tomar. É moderado, é uma dose. Mas isso não acontece. No mundo de hoje é possível. Calma aí, não acontece. Tá bom. Ô, Tem gente professor, que- Assim como é proibido fazer Ô, uso do gente, vinho gente, deixa eu só falar pra vocês. Eu vi, isso aqui não é história de carrochinha, não. Eu vi, por diversas vezes, médicos de jaleco, dos maiores hospitais nesse Brasil, dos maiores, pra não citar a instituição, indo buscar droga na biqueira que eu comandei, tá bom? É isso mesmo. Então não vem falar pra mim que isso não existe, acontece. porque isso é natural. É muito Então, possível. quando nós vemos o senso do moderado, é moderado para quem? Primeiro, uma pessoa... Eu acredito que todos já tiveram contato com o alcoólatra. Eu costumo dizer que o alcoólatra só preenche o tanque. Já percebeu? Uma dose, ele já Já tá forte. fica já. Então, o que é um moderado para um alcoólatra? Não tem moderação. Qual que é a moderação para ele, um não. alcoólatra? E aí, é uma pergunta que eu faço, né? Vou dar 30 segundos para você concluir. Vale a pena correr esse risco? Até a família, um cristão, vale a pena correr esse risco, pastor Leão? Não. A distorção da realidade vai de encontro às vertentes bíblicas de libertação. Tanto que pessoas que consomem bebidas alcoólicas têm o maior índice de possessão demoníacas. E detalhe. Isso é provado. Obrigado. Ó, deixa eu só colocar aqui. Eu fui fundador do DJOB, Desafio ao Jovem Betel, que foi em 1990, uma casa de recuperação. Eu tive lá, tive a alegria de passar pela minha casa de recuperação, a grande pregadora hoje, grande mulher de Deus, que é a Zete. Zete passou pela nossa casa. legal. Então, a Zete, grande mulher de Deus, e louvado seja Deus pelo que Deus tem feito por intermédio dela. Nós, tanto lá, era como droga e álcool. E com o passar do tempo, nós da casa, não aceitamos mais quem era viciado em álcool, devido à grande dificuldade de lidar. O senhor sabe disso. É mais Comportamento. fácil a libertação de um drogado de Exatamente. cocaína e de maconha ou de qualquer do que o viciado em álcool. É verdade. Nós percebemos que depois nós não tínhamos condições de trabalhar com essas pessoas, porque é muito difícil a libertação a tal ponto. E aí eu faço uma pergunta para os senhores aqui, está o professor ali, eu gostaria que ele comentasse isso. Parece-me que o nazireu é alguém escolhido exclusivamente para o serviço de Deus, não é? Alguém escolhido algumas vezes contra a vontade da própria pessoa, contra a vontade, assim, não há vontade da pessoa nem da família, partir do como seu no nascimento. caso do Sansão, Sim. né? Alguns se tornam nazireu, outros são chamados Desde nascença. de nascença por Deus e tal, O como, Calixto, era isso que eu queria apresentar. como Sansão. Aí eu vou fazer a pergunta. O nazireu, alguém que era exclusivamente usado ao serviço de Deus, não é isso? Deveria, pelo menos. Era dado a ele o direito de beber ou até de qualquer bebida, mesmo o vinho, ele era excluído disso.
Se ele era uma expressão de alguém do Antigo Testamento, dentro do judaísmo, que ao serviço de Deus era excluído como sacerdote também de beber bebida forte, cabe a um cristão hoje que ministra no altar. Como é que vocês veem isso? Pastor, são muitas coisas e eu gostaria de... Ei, Vitor, tá São difícil muitas hoje. coisas, mas vamos lá. Primeiro, eu gostaria de referir ao ouvinte que mandou o áudio, porque ele falou diretamente quanto à minha fala. Ele atribuiu droga até ao alimento, e Deus dá o alimento. E depois ele falou que era um absurdo falar que Deus estava drogando o povo. Aí ficou, né, bastante ele não falou que era incoerente. droga, que era um hábito, Ele, costume. ele falou que poderia ser equivalente à droga. Porque muda, altera e etc, etc. Então ficou no mínimo incoerente. Depois, respondendo aqui a pergunta que está na mesa, né? O cristão, ele tem que fazer as festas regada a bebida? Que é a pergunta. E a resposta é não tem que. Agora, eu preciso, como exegeta, como pastor, eu preciso chegar ao fulano que eu tô discipulando e falar assim, ô senhor fulano, não é pecado. A Bíblia não condena a bebida, você beber. Ela condena você se embriagar. Agora, o conselho pastoral vigente no Brasil, principalmente, onde não se tem controle, onde as pessoas são tudo doida, onde faz o que quer, onde o cristão tá na balada e etc. O conselho pastoral é que não beba, que não faça uso, porque você não vai saber se controlar. Agora, eu não posso atribuir pecado ao que a Bíblia não atribui pecado. Eu preciso saber ensinar, eu preciso saber explicar, porque parece, e aqui com todo o respeito do universo, parece que é muito mais fácil dizer que é pecado e não faz. E não ensinar nada. É pecado, não sai fora, não faz. Do que explicar, olha, a Bíblia não condena, mas aí tem todos os problemas da OMS, tem todos os problemas de depressão, tem todos os problemas da bebida forte, do álcool. Então é melhor que se afaste. O Paulo vai falar que você tem que se afastar da aparência do mal. Inclusive, foi ensaiado um versículo aqui, eu percebi, mas depois logo se saiu do versículo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse versículo foi ensaiado. Ora, o álcool é uma das coisas que é lícita, mas é uma das coisas que não convém. Correto. Eu estou aqui defendendo que eu não posso apenas atribuir pecado ao que a Bíblia não atribui pecado. Agora, posso fazer uma pergunta? Pode, mas deixa eu só colocar. Realmente, a Bíblia não atribui pecado ao beber do vinho. Mas a Bíblia diz que tudo que o embriagado faz é pecado. A pergunta para Tudo. os senhores é a seguinte. Existe algum registro de que Jesus... ele ter bebido alguma bebida forte em algum momento? O vinho fermentado, por exemplo, o Yahrim, ou o Let's, por exemplo. Existe algum indício Eu teológico? poderia responder... Professor More, a palavra todos agora nós é a do senhor podem mesmo. responder. O senhor Posso está na responder sua fala. a tua Existe fala esse sobre indício a questão do teológico? Nazireu? Pode, vamos lá, a questão do Nazireu. Eu acho bem pertinente essa questão do Nazireu que o senhor levantou, porque havia, dentro do contexto judaico, o Nazireu de nascença, como é o caso de João Batista, e há o Nazireu, esse que impõe sobre si o voto de nazireado. E muitas das vezes essa imposição sobre si do voto de nazireado, onde há a proibição, ele coloca sobre si a restrição do vinho, é justamente porque em dado momento da sua vida, possivelmente, ele teve um descontrole com essa bebida. E então, ele se torna o que, dentro do contexto judaico, é chamado de Baal Teshuvah. Ou seja, é como se ele estivesse fazendo o que a gente chama de arrependimento. Uma alta análise. Ele é uma alta análise, ele volta... Mas a lei proibiu o Nazireu de beber. Ele Tá volta. no texto. Sim, exatamente. Ele coloca, ele faz o voto de nazireado, se torna um Baal Teshuvah, mostrando justamente que ele está mudando a direção dele. Então... Deixa eu provocar o senhor. O senhor não fugiu de Sansão, não? Pra mostrar que quem bebe se dá mal, não, né? Não. Por quê? Porque o senhor tá usando o João Batista. Eu usei essa... O senhor tá usando o João Batista, e o João Batista, o texto é claro, diz que ele não bebia. Sim. Por isso foi um profeta que se deu bem. E nós temos um nazireu dentro da sua cultura judaica que encheu a lata
e que só se deu mal. Eu achei então me pertinente. parece que a melhor forma de se dar bem na vida é não beber. Eu não sei, como é que o senhor vê? Eu achei pertinente a sua fala sobre a questão do nazireado e levantei uma pauta nova, porque o nazireu, nós citamos aqui João e Sansão, que são 2 casos de nazireado desde nascença, mas há o caso da pessoa que impõe sobre si essa restrição, porque em dado momento ele era dado e o vinho não lhe fazia bem. Então assim, eu tô mostrando que até mesmo dentro do contexto judaico, por mais que não existe essa demonização do vinho, como muitos evangélicos tentam fazer, mas existe um olhar cauteloso. O intuito aqui pro ouvinte aqui do debate, e principalmente nas minhas falas, não é dizer, ó, você pode beber, você pode fazer uso e consumo do vinho de forma desenfreada. Você me permite a Bíblia interpolar? não ensina isso. Calixto. Só que eu tô sendo cuidadoso. Eu vou só colocar na mesa aqui, eu vou dar mais 30 segundos ao pastor Moré, é o seguinte, nós estamos falando de 2 nazireus, de nascença, peraí, 2 nazireus de nascença. Eu tenho um que termina a vida, perdeu a cabeça, mas não perdeu o juízo. Um não perdeu a cabeça e perdeu o juízo. Jesus olha e vai dizer, nascido de mulher, não tem ninguém maior do que esse homem. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Paulo, ninguém é maior do que o João Batista. Foi Jesus que disse, esse cara é o maior. Aí você tem um cara que se exilou de beber e se deu muito bem na vida. E você tem um outro que fez coisas grandiosas e se entregou à bebida e se deu mal. Como é que o senhor vê isso? Vejo de forma, uma lição espiritual que a Bíblia está dando. Então, qual que é a definição? É positivo para nós aprendermos. Qual a lição hoje que o senhor acha que deve ressaltar no meio evangélico hoje? Não beba. Obrigado, pastor. Querido pastor Carlos. Eu queria apresentar aos senhores da mesa e aos ouvintes vários personagens da Bíblia que foram proibidos de beber. Os primeiros personagens são aqueles que tinham acesso ao lugar santo. Levítico, capítulo 10, versículo 9. Eles eram terminantemente proibidos de beber. Mas os crentes hoje querem beber. Continua. Segundo, os nazireus. Números capítulo 6, versículo 2 e 3, o texto deixa claro que eles não podiam ingerir bebida Mas tem um monte de pastor hoje que sai do culto e vai pro bar encher a lata. Terceiro, professor, Posta na rede social. Continua. Tem uns que enche antes até. Ainda posta na rede social. Posta, demônio. Verdade. Vai, continua. Terceiro, os recabitas, eles viviam na total abstinência de vinho. Jeremias capítulo 35, versículo 2. Mas a cretalhada hoje não se abstém de nada. Continua. O outro personagem muito claro e específico sobre essa questão é Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 5 e 8, ele se santificou e se absteu totalmente de bebida alcoólica. Tá? Pastor, agora parece que Daniel é governador, é alguém que governa, é alguém que administra. Me parece, eu não sei, eu vou perguntar pro professor Moré, que ele é mais sábio nisso do que nós. Professor Moré, parece-me que a mãe de um rei aconselha ele que quem vai julgar, quem reina, quem vai julgar, quem vai lidar com a vida dos outros, ela dá o conselho lá, um provérbio, não bebe. Porque parece que a bebida tira a capacidade de você fazer um bom julgamento. É isso? Como é que era isso? Aí vem a quarta referência. Vai lá, só a quarta referência. A quarta referência o senhor fala, que é Provérbios, o livro do sábio. É esse aí. O livro do sábio tem 8 textos recomendando não provar bebida forte. É esse aí que ela, inclusive, é a mãe do rei que aconselha. Vai lá, assim, a gente falou aqui até um momento no podcast sobre o aspecto e as associações positivas do vinho dentro do contexto judaico. Muita gente, inclusive, pastor Calixto, sai do cristianismo. Eu já lidei com situações assim, e a pessoa vem para uma comunidade judaica messiânica para poder encher a lata, para poder beber. Eu já tive que lidar com isso e a pessoa depois se decepcionou e saiu porque a gente não tinha o hábito de bebida e não liberava a bebida. O senhor não concordava com aquilo. Por quê? A pessoa lê, eu só citei o texto bíblico. Tá. Existem obras, literatura rabínica, judaica, são literaturas de doutrina, que a gente chama de alahot. Por exemplo, você está aqui Rambam, ele escreveu uma obra chamada Mishneh Torah, depois os irmãos consultem.
E dentro dessa obra existe um tratado chamado Sefer Deot, que pode ser traduzido como Livro do Desenvolvimento Pessoal. O Sefer Deot, ele tem vários tipos de conselhos práticos, só que interpretados como Provérbios tem. E a partir do capítulo 4 e 5, o Rambam ele vai falar da questão do vinho, e ele vai falar do vinho com muita cautela. Ele vai falar de situação. Inclusive, ele vai falar do uso medicinal quando é misturado vinho e água em alguns momentos, como Paulo dá para Timóteo. Ele fala. Então, assim, quando Rambam, e Rambam era médico. Então, quando ele fala do vinho, eu estou falando da ressalva e da forma como do vinho é visto dentro do contexto judaico agora, fora do contexto bíblico, ou seja, por autoridades rabínicas, autoridades haláquicas. Então, não é porque o vinho ele é associado à festividade, né? Pessa, Shavuot, Sukkot, que existe assim, um uso imoderado e desenfreado. Os doutrinadores dentro do ambiente judaico, eles falam do vinho com muita cautela, em tom de alerta, né? E, detalhe, mesmo um judeu, ele crescendo dentro de um ambiente onde o vinho não é associado à confusão. Meu pai teve bar. Então, dentro da minha mente ocidental, quando se falava de bebida alcoólica, cevada, vinho, cerveja, batida, qualquer coisa, eu lembro do ambiente. Das loucuras que o senhor eu lembro viu. daquele ambiente. E eu entendo que é exatamente assim que muitas das vezes pessoas dentro da igreja evangélica que saíram dessa vida, quando se fala do vinho e da bebida, ela é retratada, ela é levada justamente a esse tipo de memória. Então, assim, é algo que, para o contexto cristão hoje, eu vejo como algo não bom. O conselho pastoral, eu acho ele eficiente, nós chamaríamos de cerca, SEAG, para proteger a comunidade, entendeu? O que eu digo é o seguinte, é mais ou menos como Jesus disse do aprisco. É que ele quer aprisionar as ovelhas. O aprisco é para proteger ela do lobo. Né? Tanto que ele deitava a porta, né? E ele era a porta das ovelhas, ou seja, para que o lobo chegue até elas, vão ter que passar por mim. E mais, pastor Calixto, se a gente olhar aqui nos comentários, a gente vai se deparar com vários comentários assim. Mas a Bíblia não proíbe vinho, que não sei o quê, porque o que acontece? Dentro do contexto judaico, existe o que nós chamamos de Seag HaTorá, que são cercas da Torá, que os rabinos criam em dados momentos, quando ele percebe, por exemplo, uma geração que está, de repente, se degenerando demais, está se entregando demais a algumas dissoluções, então eles criam cercas para proteger. Por mais que não exista uma proibição e uma nomenclatura que categorize o vinho, o consumo como pecado, o conselho pastoral hoje, dentro do contexto cristão, ele pode ser interpretada como os Seag HaTorá, as cercas da Torá, como os rabinos criam dentro do contexto judaico. Então, assim, é um conselho para preservar a nossa vida espiritual. A minha pergunta clássica aqui, eu vou voltar com ela. A minha pergunta clássica é a seguinte. Veja bem, eu acho que assim, eu acho que quando eu leio alguma coisa na Bíblia que tem exemplos negativos, e a gente vê que sempre o vinho, as pessoas que beberam ela, que se deram a ela, que se demoraram nela, que se deixaram vencer pela bebida, sempre suas ações são mostradas de forma negativa. E vai mostrar que sempre os homens que se absteram, como João Batista, do vinho, tiveram uma vida menos, não tiveram alguns tipos de dificuldades natural de quem bebia o vinho. Dado a isso, aí o pastor lê que todos aqueles que são envolvidos na casa de Deus, tá aí o professor de hebraico de cultura judaica e tal, que sabe mais, a Bíblia, essa cerca que Jeová criou, e tá aqui, tá aí quem tal, parece-me, a maioria dos teólogos defende que porque Deus matou os 2 filhos de Arão, é porque eles subiram o fogo estranho lá. É bem provável que eles estavam embriagados. Sim, a probabilidade é grande. E com bebida destilada, provavelmente, alguns teólogos defendem que era o uso da cerveja que tinha sido recém-inventada. Então, ele sobe para o altar e o fogo estranho lá
Por quê? Por causa que se chega à conclusão, é isso, professor, por causa da fala do próprio Deus depois, Arão, dizendo, vocês não vão beber bebida forte. Não tinha proporção. Então quer dizer, aí eu tô falando aqui, Deus mata quem entra no altar desse jeito, ao conselho, como o pastor Carlos mostrou, de que todos aqueles que se envolvam com o altar, com as coisas de Deus, devem se abster disso, e hoje nós temos igreja achando que isso é a coisa mais normal do mundo. Ô, gente, vou falar para vocês aqui, eu tô em São José dos Campos, chegou informação para mim de pais que tiraram os filhos dessa igreja, e foram para minha igreja, porque no encontro dos jovens, o líder, que era baterista da igreja, com uma cooler que fala do lado, cheio de cervejinha. Olha aí. Aí tá de brincadeira. Pô, não, na igreja. Pro jovem curtir. Então a pergunta que eu digo é, você vai para um ambiente desse para proteger o seu filho de algumas coisas que tá lá fora no mundo. E quando chega lá, a própria, que nem vocês viram aí. Eu não tô dizendo que é certo ou que é errado. Não vou nem omitir. Mas vocês viram aí igrejas que promoveu o encontro pra tatuar todo mundo. Tá na internet aí. Pra tatuar. Quer dizer, a que ponto chegou a igreja? Então. Calixto. Vai, faça a pergunta. Fala, por favor. Eu conheço, tá? Eu não tô falando de quem eu ouvi falar, não. De pastores, presidentes, que hoje são alcoólatras. Sim. Pastores que perderam a habilitação, foi pego em lei seca. Pastores que já foram flagrados dirigindo ceia embriagados. Pastores, eu tô falando aqui, tá? Pessoas que deveriam ter um envolvimento, tá, com a santidade, conforme os textos que eu citei aqui, tenha um envolvimento com os vícios. Mas eu vou te levar a uma coisa muito mais séria. O que levaram esse homem de Deus que chegou no altar? Porque se esse cara chegou ao pastorado, alguma coisa ele tinha de Deus. Tinha. Não tenho dúvida. Agora tem uma coisa, professor. Aí eu te falo. Só segura aí, Ney. O que levou esse cara a se entregar ao álcool? O que leva um homem de Deus, alguém do altar, a se deixar vencer por isso? Né? Não é, talvez, a depressão, o excesso e tanta coisa. E aí o cara acha que ele pode achar... O que eu estou dizendo aqui, se os senhores sabem disso, tem aí alguém muito famoso, escreveu o livro lá, como é que é? Sobre a graça. O americano lá, que veio agora e confessou, há 5 anos atrás, que ele é alcoólatra. Um dos maiores escritores evangélicos do mundo. Ele diz que é alcoólatra. Que ele saía para cidades longe, que ninguém conhecia, só para beber. E ele diz lá, a maravilhosa graça, o escritor da maravilhosa graça. E ele vai dizer o seguinte, que ele começou, por um dia estar meio deprimido, meio triste, aí achou na bebida como se fosse um refúgio. E acabou se aprisionando. É isso que eu digo. Porque a Bíblia vai dizer que ela é como um basilisco, ela é como uma serpente, cara, que te pica. Eu digo a você, amigo, que tá me ouvindo, você acha que vale a pena correr esse risco, Ney? Vale a pena? Não vale. Nós temos alguns exemplos que entristecem muito o nosso coração. Cantores que tocaram muito o nosso coração. Exatamente. Estão aprisionados pelo vício de uma forma e começaram de uma forma moderada. Vício não se administra. Começaram como uma forma de entretenimento, porque né? Eu tô aqui o espírito do engano, ele trabalha junto com o espírito do vício. Nós trabalhamos com dependência química. Primeiro vem o engano, depois vem a prisão. Então, o que acontece? Entre o legal e o ilegal, os efeitos são iguais. Destruição. O álcool destrói vidas, destrói famílias. E isso daí não seria um tema apenas para o cristão aqui hoje, mas para qualquer pessoa que está ouvindo aí na internet. Não perca a sua família, não destrua o legado que Deus entregou para você, não troque a sua promessa por um copo de bebida alcoólica. Existem pessoas que estão cortando, se jogando com depressão por causa do álcool, porque há uma euforia, essa alegria que sempre a Bíblia relata, talvez seja um parâmetro de alegria que o Senhor estava falando. Eu vou te dar uma alegria, mas é uma outra alegria. Mas que alegria é essa?
compara-se quando vocês bebem o vinho. Vocês não bebem o vinho, mas o que eu vou dar para você é uma alegria verdadeira. Tanto que os nazireus, os escolhidos do Senhor, não bebiam porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Deixa eu voltar aqui para mim, gente, porque eu preciso realmente hoje acabar no horário. Senão nós temos outras obrigações. Olha, dizer para você vê, parece que é uma coisa simples, né? Só que se vai desenrolando, a gente vai indo. Queria agradecer a cada um dos debatedores por suas opiniões, que todas devem ser respeitadas e levadas em conta. E dizer a vocês o seguinte: eu vejo isso como um perigo. Basta dizer aos senhores que foi na época da pandemia que as famílias mais enfrentaram o problema. Porque teriam que viver juntos. Foi o momento de maior divórcio no país. Agora, se os senhores sabem, enquanto faltava dinheiro até para comer, a Associação dos Fabricantes de Bebida Alcoólica, acho que é a ABRAP, alguma coisa assim, ela diz, tá duvidando de mim, procura? A venda de álcool aumentou 37%. Exatamente. Já pensou? Cresceu 37%. E aí a gente viu o resultado das famílias no que deu. Casais que nunca tiveram problema começaram a se gladiar, porque começaram a viver juntos, se entregaram bebidas e tal. Eu não estou dizendo que eu estou pedindo só para a gente averiguar isso e a gente pensar se vale a pena correr esse risco, né? Eu vou aqui às considerações finais, começar com o querido irmão Vitor. Vitor, suas considerações finais. Bom, primeiramente e novamente agradecer a todos. São muitas coisas para falar, né? É difícil. Bom, o que eu concluo com isso? Da mesma forma que eu comecei. Não é pecado, mas não beba. Eu acredito que a minha fala é simples. Não é pecado, mas não beba. Por que acontece todas essas desgraças no mundo? Por falta do domínio próprio. O ser humano não tem domínio próprio. Tudo isso que vocês falaram, tudo isso, acabou com a família, desgraçou isso, saiu do ministério, tudo isso, eu posso atribuir também a, por exemplo, a pornografia. Tudo isso. Que também é pecado. Tudo isso eu posso atribuir também ao ato, à relação sexual. Mas a relação sexual também é uma dádiva de Deus. Só que o homem corrompeu. O homem desvirtuou. E então a desvirtuação do que é dádiva de Deus torna-se pecado. Então, a minha defesa aqui, ela é bem simples. Não é pecado. Eu preciso explicar para aquele que eu estou discipulando, aquele que eu me proponho a ensinar, que não é pecado. Mas existem todas essas consequências que foram levantadas aqui na mesa. E que se você não tiver o domínio próprio, se você não for uma pessoa madura o suficiente, isso vai desgraçar a sua vida. Então se afasta disso, porque nem você sabe, como o irmão disse. Pode ser uma surpresa. Você toma um gole e de repente você é um alcoólatra. Pode ser uma surpresa. Então se afasta. Mas eu não posso simplesmente dizer que é pecado. E para encerrar, peço aos irmãos, me segue aí no YouTube, @OrtizOficial. Eu tô com uma meta de 1000 inscritos até o final do ano. Falta só 150. Me ajuda aí. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um abraço novamente para minha esposa e pro meu filho, que eu não quero dormir no sofá. E Deus abençoe a todos. Olha, vou aqui às considerações finais, pastor Carlos. Obrigado. Eu agradeço aos irmãos, a essa rádio, ao bispo Samuel Ferreira, ao pastor Calixto, aos meus amigos debatedores, antagonistas nessa tarde já, né? E também agradeço a audiência dos irmãos lá em Taboão da Serra, que Deus abençoe vocês. E as minhas falas finais são as seguintes. Eu concluo que se todos os momentos em que as pessoas iam se santificar, se apresentar a Deus, deveriam evitar a bebida, é que ela, no final das contas, não é nada bom. Ela realmente é muito prejudicial. Então, o meu conselho a você que está me ouvindo, quem sabe você é um cristão, um obreiro, um pastor, e está já envolvido com essa bebida, com esse mal, procure ajuda, tá? Psicológica, de pessoas que entendem, de pastores sóbrios, de pastores sábios, que possam te ajudar a sair dessa situação. E eu deixo claro um texto
em 1 Coríntios 6, 9 e Gálatas 5, 21. O embriagado, o que é dado ao vinho, também está fadado à condenação eterna. Tá? A Bíblia diz que ficarão de fora também aqueles que se embriagam. Tá? Tá na palavra aqui. Então, tomem muito cuidado, tá? Tomem muito cuidado, porque é por conta da bebida que tem gente aí acabando com o casamento, divorciando, traindo, aprontando, arrumando problemas para sua cabeça, porque às vezes pega o carro embriagado e vai para a rua dirigir e provoca acidentes, destruindo o seu ministério, a sua vida. Então, o meu conselho é: passe bem longe da bebida, tá? Ah, mas é só uma taça. Não, passa longe, tá bom? Não bebe. Não se deixe levar por esse tipo de tentação, porque isso não vai te ajudar, só vai te destruir. Que Deus abençoe. Eu tô ali na Igreja Sal e Luz, em Taboão da Serra. Na internet eu estou no Instagram em saliluz.igreja, tá? Nos procure lá. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Querido professor Moré. Bom, quero agradecer aqui a todos os participantes. Acho que o debate foi bem proveitoso. As pessoas que nos assistiram, acho que conseguiu aprender bastante, né? Tanto do aspecto positivo quanto negativo, principalmente, né? Agradecer ao pastor Calixto pela oportunidade. Tamo junto. Pedir desculpa, né? Não por qualquer tem, coisa, alguma alteração. Professor, dizer aqui ao senhor o seguinte: não tem que pedir desculpa de nada. O senhor está no debate, o senhor não foi em nenhum momento desrespeitoso. Amém. O senhor pode ter sido veemente na sua fala, a minha como veemência... eu sou na minha. Sim. E eu não vejo isso como desrespeito. O senhor sempre vai ter a liberdade Amém. de vir aqui e, da sua forma, expor o seu pensamento. Muito obrigado, tá, pastor Calixto, tá? Pelo carinho, tá bom? Um abraço a todos, aqueles que nos acompanharam, que o Criador continue abençoando a vida de vocês. Mais uma vez, mandar um beijo no coração da minha esposa, tô cheio de saudade. Quarta-feira nós estaremos chegando. Ele tá tocando mesmo, sim, viu? Nós temos que ouvir os sábios. É verdade, inclusive minha esposa tá aí. Um beijo pra ela também, viu? Ih, rapaz, começou! Pegou o Vitor, pegou o Carlos, esqueceu. O Moré. E aqueles que querem nos seguir, vocês nos encontrarão ali no canal Or Hatorá. Caso tenha dificuldade de encontrar no YouTube, é só colocar Moré Flávio Teles e provavelmente vai aparecer alguma coisa relacionada conosco. E o Instagram é flavioteles40 e vocês nos encontrarão lá. Falando das escrituras, dentro da perspectiva judaica e algumas entrevistas bem bacanas também, tá bom? Um abraço para vocês. Obrigado, Calixto, querido valeu. Ney. Bom, como Deus me deu sabedoria, eu vou mandar um beijo pra minha esposa. Nós estamos sendo coesos nisso, né? Minha Todo mundo esposa tá Karine, meu filho Arthur. Muito obrigado, pastor Calixto. Tamo junto. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Vitor, Carlos, Moré. Muito obrigado aí pela aula aí. Deus abençoe a todos. Você aí, JP, Deus abençoe. A Nani. Eu quero deixar aqui um recado. Nós trabalhamos com dependência química e eu quero deixar aí, às vezes uma pessoa está lá no YouTube e precisa de ajuda. Eu estou me propondo a te ajudar, não importa quantas pessoas forem. Se você precisa de internação, eu vou te dar. Se você precisa de auxílio, de alcoolismo, drogas, nós vamos te dar o suporte. Se nós não conseguirmos ir até você, você vai vir até nós vamos te ajudar. E saiba de uma coisa, o fim do ano aumenta 30% o consumo de álcool, aumenta 30% os problemas, aumenta 30% a depressão, aumenta 30% a confusão no meio do povo. Então fique atento, cuidado com que a festividade ela venha te proporcionar uma desgraça para sua família, para a sua vida. Pare com o alcoolismo, pare com as drogas, não entre para o lado da moderação, porque toda pessoa que passa hoje pelo descontrole, passeou pela moderação. Eu tive 9 overdoses, usei de heroína para baixo todas as drogas. Eu rolava no chão. E a primeira droga que eu ingeri foi uma taça de vinho. Então, eu digo para você, você que está aí ouvindo e não sabe o que fazer, não tire a sua vida, entregue a sua vida para Jesus. E um versículo que eu deixo para você é esse, Efésios 5:18. Não vos embriagueis com o vinho que leva à libertinagem, mas seja
cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira alegria que o Senhor quer te dar. O Senhor não quer te dar uma alegria momentânea, e sim uma alegria permanente, contínua e permanente na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Olha, gente, dizer para vocês o seguinte: eu acho que o texto que o pastor Ney acabou de ler, como também o texto que o pastor Carlos deu, serve de um alerta. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí o pastor vem aqui e traz o último texto dizendo que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Então parece que o conselho bíblico é: não se entregue. Nem caia na besteira de socialmente, até porque a maior prova disso é que todos aí, artistas famosos, gentes da mídia, que diziam beber socialmente, hoje confessam que ficaram escravizados da bebida e tal. Então é um perigo nisso. O meu conselho para você é: não se entregue. Vamos à enquete do programa. Deixa eu ver. Olha, subiu bastante. Mudou, viu? O cristão pode ingerir bebida alcoólica? 64% diz que não. 36% diz que sim. Agora, você que diz que sim, se cuida, que um basilisco pode te picar. Amanhã, debate de amanhã. A Trindade é bíblica? Aí. Tá aqui de novo, né? Então, vamos aí amanhã, um grande debate, um grande beijo a todos vocês, em nome do querido Bispo Samuel, o meu bispo, o nosso bispo, o seu pastor. Até amanhã. Acabamos de apresentar Debate Mais, com Bispo Samuel Ferreira. Você sintoniza.